there's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. E aí, vamos aí, Pajijá, como é que vocês estão, rapaziadinha? Tô baleado hoje, meus crias, mas vamos lá cumprir o plano de estar cobrindo aqui, né, tudo que tá rolando de evento essa semana, né, pelo menos os mais importantes, os que eu considero os mais importantes. Então o Xbox Showcase Extended vai começar 1h30. Eu decidi dessa vez, ao invés de entrar 1 hora antes, entrar meia horinha antes só. Porque eu realmente estava baleado já desde ontem. Eu continuo baleadão, mas estamos aqui, né? Firme e forte. Boa tarde, Julião. Boa tarde. Deixa eu ir baixando a música aqui um pouquinho aqui para ir trocando ideia com vocês. Boa tarde. Deixa eu dar um salve para todo mundo que tá colando já aqui, já de cara. Então tá o DXZ tá aqui, Vladimir, David Gamer BR, Júlio César, codinome Papete. Fala aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Ó, quem for chegando já deixa aquele likezão, né? Já deixa aquele likezão maroto pra gente aí. Deixa eu até botar aqui. Deixa eu só ver se aqui ele não vai fechar a enquete. Vamos ver. Não, é só tirar a aba daqui, pronto. Então agora eu já posso fechar essa outra aba que eu tava aqui. Fechando aqui e focando aqui no showcase. Por enquanto ainda não começou lá, né? Vai começar 1h30 e a gente já deixei aqui já pra gente ir trocando ideia. Sei que tá rolando muita treta no Twitter. Papo da vez é o Fable e o Starfield. O Starfield porque tem uma galera que não vai jogar Starfield, que nem consome Xbox reclamando. Tem a galera que gosta da marca que compra o videogame e achou ruim. E tá, essa galera totalmente eu respeito. Tem gente enchendo o saco da personagem do Fable. Ai, meu amigo. A internet não tá fácil. O cara reclamando lá, aí acho que foi até um jornalista de fora, assim. Acho que até viu o cara da pizza retweetando lá.
O cara falando sobre a personagem do Fable lá que apareceu no trailer ser feia, tá ligado? Eu falei, mano, os caras precisam arrumar uma namorada urgente, cara. Que os caras depositam as expectativas dele num jogo de uma personagem ser bonita ou feia. Tá feio o negócio. Pô, eu achei ela carismática pra caramba. Tanto que eu até botei na capa da thumb dessa live de hoje. Mas beleza, vambora. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. No canal do ID Xbox saiu o trailer confirmando o jogo Souls Caranguejo no Game Pass. Acho que soltaram antes da hora. Será? Vou dar uma olhada lá. E essa liminar, você acha que a Microsoft ganha? Cara, eu não tô sabendo o que aconteceu. Expliquei pra mim o codinome. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Alguém pediu uma liminar contra a aquisição? Foi quem? A FTC? Que até então ela não tinha feito, né? Foi a FTC que fez algum pedido de liminar contra a aquisição? Foi isso? Deixa eu ver, acho que lá no do Floriano. Mas ela pediu mesmo? Deixa eu dar uma... Eu tô tentando achar aqui. Boa tarde, Neto Mendes. E aí, mano? Como é que você tá? Tudo bem? Foi a FTC que pediu, então? Deixa eu ver aqui. Caramba, ela pediu. Caraca, a FTC... Mano, caraca, cara, que sangue nos olhos é esse da FTC contra essa aquisição, né, mano? Caraca, que loucura. Depois deles terem dito lá... Meu Deus do céu. Tomara que o juiz não ceda. Acho vacilão não ter um modo desempenho porque até acostumado com o Twitter vai incomodar um pouco. Mas é engraçado, galera do PS reclamando de Starfield enquanto estão aplaudindo o Final Fantasy XVI que tem uma queda absurda de FPS. Mano, é assim, ó, eu normalmente não sou... Eu entendo que um jogo que tem, quando ele tem elementos de shooter, a gente quer o melhor desempenho possível nele. Né, quando ele tem essa visão e tal, porque realmente é melhor, fica melhor. Ver que Starfield não vai ter isso, eu até, tudo bem, não é o ideal. Pra nenhum jogo, pra mim não é ideal. Mas eu nunca deixei de jogar nenhum jogo por causa disso, tá ligado? Eu não sei porque que tem uma galera também que... Eu não sei, cara, eu quero, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar um amigo meu que é desenvolvedor aqui. Até ontem apareceu um cara muito legal aqui que desenvolve na Unreal também. Até a gente compartilhou algumas screenshots do jogo dele e tal. Ele vai lançar um teaser, um trailer do jogo dele. E é uma coisa que eu quero conversar mais com caras que desenvolvem até pra plataforma. Pra dar uma explicada assim pra gente. Quais os desafios de tu conseguir taxas maiores num console Xbox Series. Em detrimento aí da resolução. Ver quais são as dificuldades de um e outro. E por que é mais difícil. Até pelo que o Martin mesmo falou ontem. Por que é mais difícil tu conseguir ter taxas de quadros maiores do que resoluções maiores nos consoles hoje em dia, assim. Então, pra também, tipo, criar um tipo... pelo menos ter um conteúdo informativo, assim, só a respeito disso, porque o que eu vejo tem sido uma má vontade de muita gente, cara. Enchendo o saco por conta dessas coisinhas, sabe? Ah, porra, preguiça do caralho dessa galera, mano, na moral. Eu não digo nem da galera eu não digo nem da galera assim que eu digo, porra, que consome a plataforma, que gostaria de ter algo melhor e tal, que entende que a nova geração poderia ter por padrão taxas de quadro maiores. Mano, pode crer. Ela pediu uma liminar. Uma liminar significa que a Microsoft não pode fazer nenhuma movimentação tipo de fechar o negócio antes da resolução da FTC. Mas esse pedido de liminar, ele tem que ser concedido
por uma corte, né? Pelo menos é assim como funciona aqui, ou, né? Por um juiz e tudo mais. Ou por desembargador, não lembro direito ao certo. Não, juiz. E eu não sei como é que vai funcionar, sinceramente. Eu acho que se cederem vai ser ruim, assim. Mas se não cederem, a Microsoft fecha a compra. Mas é nessas coisinhas que tu vê que o quanto a FTC tá... O quanto a FTC tá empenhada em realmente bloquear o acordo, né? É meio bizarro isso, né? É meio bizarro demais. Meio não, é totalmente. Eles pediram a liminar porque a Microsoft avisou que eles iam fechar a compra até sexta. Caramba, eu tenho que ver isso real. Porque vocês lembram que eu fiz um vídeo... cara, eu fiz um vídeo sobre essa compra e eu falei assim que na última audiência que teve entre a CMA, o CAT e os advogados da Microsoft, eu achei estranho os advogados da Microsoft e os juízes Smith lá, eles citarem o fato de não terem pedido liminar na FTC e pelo que eles falaram ali, dava muito a entender que a Microsoft poderia fechar o acordo independente da decisão do CMA, até que tudo seja resolvido. Teve a troca de e-mail entre FTC e CMA, meio que eles não podem impedir sem um juiz e usaram a CMA, esse que tem mais poder para travar. Mano, eu acho que o acordo vai passar, se passar até sexta, meu amigo, já era. Agora essa semana vai ser a semana mais longa das nossas vidas. Mas assim, naquele documento eu falei, cara, advogado não dá ponto sem nó. Eles não estão citando isso aqui à toa, velho. Não pode. Eles não estão citando isso aqui à toa. Usando exemplos do que acontece nos Estados Unidos e no Canadá, que nada impede deles fecharem a compra. E aqui o juiz Smith queria tirar esse tipo de problema da frente. Então ele foi tão subjetivo a falar dele e deixou tão assim meio que no ar a possibilidade da Microsoft fechar que eu falei, cara, ele tá mesmo dizendo que a Microsoft vai poder fechar essa compra antes mesmo do CMA, aliás, independente do CMA. Então, cara, ali pra mim tinha ficado bem claro assim que a ideia dos caras era essa. E que bom que provavelmente vai acontecer, porque teve cara que me chamou de beiteiro. Teve uns caras que me chamaram de beiteiro quando eu falei isso, que o Microsoft podia fechar sem CMA, e agora se fechar, eu vou voltar no comentário desses cabras que eu salvei tudo aqui no meu Death Note. Eu vou voltar em um por um e botar lá a notícia da compra. Tá. Os caras contrataram o Saul Goodman da rainha, não é possível. FTC recorrer aos tribunais é meio meme, mas o Rob já ganhou um processo contra a aquisição contra os fanboys do PlayStation. Mano, eu acho que a FTC tá tentando de tudo. Eu não sei, mano. Que é muito, tipo assim, é um negócio muito louco que uma instituição americana esteja tentando barrar uma compra de uma empresa americana e aliás, de duas empresas americanas. Salve Thunder Fox 6. Opa, e aí, Válvula? Beleza, meu querido? Seja bem-vindo, irmão. Galera que foi chegando aí, ó, deixa aquele likezão já aí na live aí, mano. Galera, eu tô meio baleado, vocês sabem, né? Então... tô meio lento e com a voz meio zoada. Mas, vamos lá, deixa eu falar aqui um negócio. Eu acho que essa compra vai sair, tá? Eu acho que essa compra vai sair. No Reino Unido ela vai ser fechada, nos Estados Unidos também vai ser fechada. Porque eu acho que a FTC não vai conseguir essa liminar. Eu acho que ela não vai. Salve Alexander Asti.
Bruno Gabriel também colou aí, canal do 𝐂𝐨𝐺𝐭𝐚𝐭𝐨 também, salve, porra, galera de peso chegando aí, hein? Meu amigo Válvula, Netão, Banana Super, Anderson Castro, Vladimir Nunes também, deixando salve pra todo mundo que tá colando aqui. Vamos ver se hoje a gente consegue ter alguma atualização da hora, né, do Xbox Extended. Geralmente, assim, é mais um papo do que rolou no evento, né? É mais meio que um recap do que rolou no evento, mas ao mesmo tempo com algumas informações adicionais. Eu vou até dar uma olhada aqui, aproveitar que eu tô com outra aba aqui aberta aqui, para ver se no YouTube do Xbox Brasil eles vão transmitir isso, para ver se a gente consegue pelo menos ter uma legenda, que eu vi que teve uma galera que queria ter visto com legenda no último evento e não conseguiu, né? Ah, em português BR, ó. Já vou pegar esse link e botar lá pra gente não ter problema, né? Porque eu sei que a galera... O canal do 𝐂𝐨𝐺𝐭𝐚𝐭𝐨. O evento vai ser 1h30, galera. Daqui a uns 18 minutos. Ontem a gente estava conversando sobre o lance da imprensa, eu até estava comentando com a galera. O que eu acho que acontece muito, cara, é que essa galera, assim como eu, tá? Que a gente cresceu tendo aí, sei lá, acesso mais fácil ao PlayStation 1, PlayStation 2. E essa galera meio que acho que foi montando ao longo da vida toda a base dela nos videogames, né? Toda a biblioteca, como o Phil gosta de dizer, foi majoritariamente nessa plataforma. Mesmo com o sucesso do 360 e a galera foi pegando depois Play 3, Play 4 também, os caras, eu acho que tipo assim, os caras têm muito contato, tiveram muito contato com o PlayStation, formaram todas as suas memórias afetivas com videogames jogando o jogo do Play. Mas eu falei ainda o seguinte, né? O que me deixa incomodado, cara, não é nem o fato de isso ter acontecido, porque, cara, é o da vida, né, cara? As pessoas têm acesso mais fácil a algumas coisas do que outras e, inegavelmente, principalmente na época de Play 1, Play 2, foi assim. Mas o que me deixa incomodado é a falta de boa vontade das pessoas em tentarem conhecer a plataforma. De tentar entender a história da plataforma. E ainda que elas façam isso, não vão ter a mesma percepção que a galera tem, né? Aquela galera que jogou o 360, que pegou o One, que sempre se manteve mais engajado nos consoles Xbox, tiveram quando os jogos foram lançados naquela época. Por exemplo, assim, quando eu falo, o cara perguntou lá se Fable era realmente mesmo uma franquia grande. Eu fiquei assim, pô, não é possível, né, cara? Tipo assim, tudo bem, Ô, 𝐂𝐨𝐺𝐭𝐚𝐭𝐨, e aí eu falei assim, pô, mas os caras podiam pelo menos pegar o Game Pass hoje, que dá acesso a vários jogos daquela época, tentarem comparar com tudo que era feito naquela época, né, do mesmo gênero, e tirar uma conclusão melhor das coisas. Porque o que eu vejo é um pouco de má vontade também, assim, nem pela ciência, né, nem pelo ócio do ofício, os caras, eles fazem o trampo, tá ligado? De ir lá, ir atrás, procurar. Então, eu acho que tem mais esse BO aqui, cara, dos caras não se preocuparem tanto em ir atrás de ver o que é essa plataforma e o que significa muitas das franquias que o Xbox tem. Eu nem acho que... Não, beleza, mano, vai lá, boa aula pra ti. Sai fora, Mini. You are breathtaking. Salve, salve, Liane. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Salve, Thales Ribeiro, também colou aqui na nossa live. Isaías também tá colando aqui na live. Deixa eu ver. Eu tenho a impressão de que a mídia quer qualquer jeito rebaixar as IPs do Xbox. Enfim, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já falei pra vocês, né, cara? Eu não sou um cara que fica patrulhando essa galera. Mas eu vi uns canais. Eu vi um canal específico, eu não vou citar não, porque eu não quero treta com nada, nem... Enfim... Mas eu vi o cara com muita má vontade pra cima do Starfield, velho. Eu falei, pô, não é... Eu falei assim, cara, não é possível que os caras olham tudo que foi mostrado daquele jogo
E o apego do cara é um 30 FPS, o apego do cara é achar que o jogo vai ser complexo por causa de uma montagem de uma nave. Pô, é RPG, cara. É RPG, velho. Eu adorei tudo que eu vi ali, todo tipo de construção que tu pode ter de base, de customização das naves, dos personagens, todos os planetas que tu vai poder explorar, toda a equipe que tu vai poder montar, todas as quests que possivelmente vão ter. Vai ter, já tem até previsão de expansão de conteúdo antes mesmo do jogo lançar, cara. Então eu falei, porra, mano, não é possível que os caras vão ficar com essa má vontade em cima de um jogo que pode ser um dos maiores de todos os tempos, cara. Por tudo que mostraram ali, mano. E quem tá falando pra vocês isso, assim, é um cara que nem é o cara mais indicado pra, porque não é definitivamente a minha base de jogos, o tipo de jogo que eu mais curto não é esse. Mas, cara, é impossível tu olhar todo aquele direct, tudo que os caras mostraram e tu não se entusiasmar com aquele jogo. O projeto, ele não é só ambicioso. Os caras, realmente, tudo que eles mostraram ali te dá um pouco da certeza, assim, de que aquilo dali é especial. Que os caras estão fazendo um negócio muito diferenciado. Então é muito chato, velho. Também tem o lance do elitismo. Cara, eu vou te falar assim, o Shadow Drop foi um negócio que incomodou muita gente, porque teve gente que, tipo, teve gente que deu nota mais baixa, por exemplo, no Hi-Fi Rush por causa do Shadow Drop. E a pessoa falou isso na review. Os caras, eles têm essa parada, assim, que eles gostam de ter esse arrego que a profissão sempre proporcionou, né? De tu tá recebendo antes. Eu entendo que pra te fazer review é legal, tu receber antes. Mas hoje com Game Pass, cara, tipo assim, como não existe tanto aquela obrigação da venda, a review acaba não sendo assim tão determinante quanto já foi um dia, né? Por mais que ainda seja legal ter as reviews, ter a visão da galera sobre os jogos e tudo mais. O evento começa às 1h30, tá? Pra quem tá perguntando, o evento começa às 1h30. Quem for chegando aí, galera, deixa um likezão aí na nossa live, beleza? A gente tá conseguindo um bom número de likes aí nas lives e eu sempre vou ter que lembrar vocês. Também tem que deixar um recadão pra vocês aí, ó, galera, que eu vou até deixar... Deixa eu abrir aqui no... Opa, não, vou abrir na outra aba aqui. Eu vou até deixar um negócio aqui pra vocês. É o seguinte, galera, a Very Hard Games, ó, essa que vocês podem ver no link aqui no logo aqui em cima, ó, Very Hard Games, é uma parceira aqui do canal. E quando eu falo parceiro, os caras são muito parceiro mesmo aqui do canal. E lá na loja da Very Hard Games, cara, todo jogo, por exemplo, assim, eu tô a fim de comprar um jogo que tá na loja Xbox, tá em promoção, mas eu, mesmo estando barato, eu não tenho dinheiro pra comprar ela à vista agora. Você consegue ir lá na loja Xbox, ver o jogo que você quer. Você chegar lá no site da Very Hard Games, você diz assim, cara, eu gostei daquele jogo, quero comprar esse jogo parcelado. Os caras vão parcelar pra vocês com o preço que tá lá na loja, em 3 vezes sem juros, ou em 12 vezes com uma pequena taxa do cartão. E toda vez que vocês compram lá com ele, seja gift card, né, seja crédito para sua conta na PSN, seja pro seu Xbox, seja assinatura de Xbox Game Pass, toda vez que vocês compram lá com eles, vocês me ajudam aqui no canal porque eu ganho uma pequena comissãozinha. Então é um jeito de a gente estar ajudando aqui no canal, porque tem coisas que eu quero melhorar de estrutura aqui pra gente. E isso me ajudaria bastante. Então eu vou deixar o link aqui para vocês no chat do WhatsApp, tá? Da galera da Very Hard Games e também do site para vocês darem uma olhada. Mas é sempre legal vocês irem direto no WhatsApp da galera lá, porque eles dão um suporte absurdo para vocês. E tudo que vocês precisarem, só ir lá, diga que veio pelo diesek, que os caras vão dar a moral para vocês. Ó, deixa eu botar aqui, ó, WhatsApp da Very Hard. Fala lá que o gerente de atendimento lá vai atender vocês direto lá e os caras já vão saber que vocês estão vindo aqui pelo diesek também. Mas é sempre bom ainda assim falar lá, tá? Deixei ali o WhatsApp da Very Hard para vocês. Vou deixar o site também. Deixa eu deixar o site também para vocês ali, ó, Loja Very Hard Games. Tá, então quem tiver aí com a assinatura acabando, quiser ir lá
quiser ir lá conhecer, ver, mas tipo assim, lá na loja vai ter alguns preços, mas se você quiser comprar o jogo que tá lá na loja Xbox, vai lá ver o jogo que você quer, fala com os caras e os caras fazem a boa. Aí tá vindo aí Alan Wake 2 aí, ó, pra quem quiser. Tem outro jogão que tá em outubro também, o Assassin's Creed Mirage, então tem vários joguinhos chegando aí. Mas vamos lá, deixa eu ver o comentário de vocês. Falta 10 minutos ainda, tá, galera? Quero agradecer todo mundo que tá aqui, deixa eu ver isso. Não se envolva com isso, tá, beleza? Ignore o máximo e tal. Você tem carisma, bro. Pô, valeu, Ricardão. Tamo junto, irmão. Eu vou fazer uma nave de formato de cabeça de Deus Todd. Eu pensei que tu ia falar de outra coisa, mas tudo bem, porque ontem você tava falando, pô, a galera tá usando... Will, eu chuto Hellblade 2, só teremos gameplay mais longa no TGA. Pois é, eu também acho que mais pra frente a gente vai ver alguma coisa nova aí de Hellblade 2. Eu acho que esse ano ainda vai ter conteúdo novo, não é difícil a gente imaginar isso. Esquece o TGA, o Geoff tá queimado com o Xbox. Eu também acho que tá, o Will. Eu também acho que tá, por isso que pode ser que apareça também na Gamescom. Tem a Gamescom ainda. Eu não sei como é que vai, porque tipo assim, né? Eu sei que empresa não é que nem a gente é mais emocional, né? E empresa é racional, business é business. Se eles achar que vale a pena mostrar lá, apesar do Geoff Keighley, eles mostram, mas eu acho difícil também, que ano passado não teve nada. E o Phil, eu acho que ele tava querendo matar o Jim Ryan e o Geoff Keighley. Não, eu também concordo total, Neto. Eu tô na mesma que você, mano. Se o que eles mostraram ali no Direct, agora no Showcase, for o que eles forem entregar de fato, pelo menos no Series S, pra mim já tá muito bom. Vamos lá. O problema do Starfield é que o pessoal tem muita desconfiança no jogo por conta do Fallout 76, mesmo que os jogos não tenham nada a ver um com o outro. A galera é chatona mesmo. A galera é chata. Jogar, pô. Quando lançar, a gente vai ver isso aí. Showcase foi tão bom que ninguém nem falou do adiantamento do Forza. Adiantamento? Eu não sabia, mas ele tava previsto pra esse ano mesmo, não tava? Mas vamos lá, Mini. Tem não, cara. Fallout 76 foi feito por uma equipe à parte, só má vontade mesmo. Eu já estou há 2 meses sem Game Pass. Minha vida é muito triste. Sério, Mini? Salve, salve, Rodrigo Narciso. Valeu, irmão. Tamo junto, cara. Você é demais também, mano. Você tá aqui na live aqui acompanhando com a gente aqui em várias lives aqui, então vocês são massa demais. Tô tramando, infelizmente não vou poder acompanhar. Ah, tá trampando, infelizmente não vai poder acompanhar. Vem aqui só fortalecer com o like. Pô, valeu, Liane. Ó, pô, obrigado de coração, irmão. Eu sei que quando você pode, você tá aqui com a gente. Valeu mesmo, querido. Ia ser foda uma opção que nem o... onde você pode compartilhar bases e naves. Tipo, que nem o No Man's Sky, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu acho que vai estar animal, cara. Pô, eu vi todas aquelas naves que os caras foram construídos e tudo muda ali totalmente o interior da nave ali. Isso aí pra mim é sensacional, irmão. Sim, hoje tem show Forza, hoje, porque também tem a atualização do Forza Horizon 5. O Forza Moto, me diz uma coisa, o Forza Moto ele vai ser junto ou vai ser mais tarde? Que eu não consegui achar a data desse trem, mano. Será que tem alguma gameplay nova de Fable? Cara, oh, sabe o que, falando aqui antes da gente adiantar, sabe o que eu achei legal, cara? Sabe o que eu achei legal? Tava o Jeff Grubb e mais outro cara, e tava o Phil Spencer e o Matt Booty, e o cara falando assim, pô, a gente queria ver mais de gameplay lá e não sei o que. Daí o Phil chegou e meteu assim, tá, mas por que você tá dizendo que aquilo lá não é gameplay? Daí o Matt Booty chegou e deu uma risadinha, tipo assim, vocês estão sabendo que isso aí é playground ou seus cornos? Tipo, eu achei muito legal, tipo, o Phil falando, tá, mas por que tu acha que aquilo dali não era uma gameplay? Tipo, ou ele dizendo assim, quem disse que aquilo dali não era uma gameplay? Ou o Phil chegou e meteu assim, mas deu pra ver que o Phil chegou e, pô, cara, tu tá maluco, tá falando bosta aí, caralho. Só que o Phil é muito educado pra falar, né, diretamente. E o Matt Booty falou, tipo, deu aquela risadinha assim, cara, Playground Games é isso aí mesmo, irmão. Se Starfield for entrega 1440p a 30 no Series S, não está ótimo, não está bom não, tá ótimo, concordo, meu amigo. Porque o bagulho ali é doido. Adiamento, no caso, era primeiro semestre baseado... Ah, verdade.
Entendi. É que tava naquela... No showcase passado falaram que ele seria entregue em 12... Nos próximos 12 meses, né? E passou, né? Foi pro segundo semestre, né? Starfield e Forza foram adiados indiretamente em 2022. O showcase era de jogos até metade do ano e os dois vão sair no segundo semestre. É isso, mano. Mas que bom que vai sair no segundo semestre e o jogo vai chegar redondo. Porque se os caras já estão chorando agora, antes do jogo lançar, querendo achar pelo em ovo, imagina se o jogo fosse lançado ano passado cheio de problemas. Os caras iam matar o jogo. Daqui a pouco vou ter que ir no oftalmo. Quanto tempo será que dura Extended? Não faço a menor ideia. Essa informação não vi, cara. Desculpa, não tenho essa informação pra te passar. Forza Monthly às 15 horas? Ah, então se depender, a gente já vai seguindo o trem direto, mano, aqui. Vou soltar a polêmica aqui. Xbox tá se tornando a maior e a mais variada publisher do mercado. E vai ter muita gente se mordendo. Ah, isso não é nem polêmica, ô Will. Isso é o que tá acontecendo mesmo. É o que a gente tá percebendo, velho. Pelo número de estúdios. Pelo número de estúdios que ela tem. Eu acho que talvez ela vai perder só pra quem? Pra Embracer, talvez? E tipo, em quantidade, né? Porque se a Microsoft comprar a BK, meu irmão, já era. Gente, uma dúvida. Só eu achei cedo demais pro novo Flight Simulator. Cara, sabe que esse anúncio me surpreendeu e muita gente nem percebeu que o novo Flight Simulator estava sendo lançado. E todo mundo achou que era só mais um vídeo de Flight Simulator. Tipo, uma temporada 2024 e nem se ligou nisso também. Daí teve lá aquela expansão de Duna, né, que vai ter no Flight Simulator. Então, tipo, a galera ficou meio perdidona, assim. Deixa eu ver aqui. Gente, uma dúvida. Só eu achei muito... Mas o... Complementando ali o que o Pablo Prazer está falando, ele tem razão, assim. A percepção é de que sim, é cedo. Mas na verdade muita gente nem entendeu o que estava sendo aquele anúncio. Eu acho que é cedo. Como o Pablo falou ali, tipo, realmente o jogo tinha prometido suporte ali por 10 anos, né, pro jogo. E isso tá completamente sendo adiantado, né? Imagina, você faz uma base na Lua e ver o planeta Terra na janela do seu quarto. Meu irmão, vai ser muito da hora. Forza tinha rumor de lançar em 2022. Não sei por que tá demorando tanto. Ah, eu sei por que tá demorando tanto, cara. Que os caras querem entregar o bagulho, um jogo, tipo... mostrando o poder e o potencial do hardware dos Xbox Series, cara. Eu vou ser bem honesto pra vocês, tá? Eu acho que, não sei se foi início desse ano ou se foi final do ano passado. Ó, 1 minuto pra começar, galera. Eu lembro que os caras da Turn 10 estavam perguntando que a galera... Acho que foi esse ano. O que a galera queria ver no novo Forza. Eu falei, mano, esse corno não tá perguntando isso agora não, né, cara? Porra, só agora o cara tá perguntando pra galera o que a galera quer ver? Vamos fazer o jogo o que então? Essas melhorias em quanto tempo? Não é possível, né, velho? Não, mas logo vai mudar. A gente tem o Forza Horizon 5 lá. Apesar de eu ter gostado bastante do Forza Motorsport o 7, eu acho que, pô, o jogo vai ser da hora. Salve, salve, Maicon Rocha. Beleza, irmão? Ô, meu querido. Que satisfação ter tu por aqui, meu velho. Bora pra mais novidades sobre os games do universo Xbox. É isso aí. Playground é aquele tipo de estúdio em que tudo toca dar certo. Tomara, mano. Eu boto altas fé neles também, cara. Salve, salve, Super Tiagão. Boa tarde a todos. Tiagão, eu vou mandar uma mensagem hoje, que eu vi que você mandou um comentário lá. Vou mandar uma mensagem hoje lá também pro patrão lá, para as outras partes do código aparecerem pelos próximos vídeos, beleza? Falta de número nesse Forza deve ser porque o jogo vai ser alimentado por um bom tempo. Pode ser. Não, eu sei sim, ô Mike. Eu sei sim, já reconheci pela fotinho, pô. Homem meia, Microsoft, cadê?
Começa a 1h30. Aí, ó. Começa agora. Deixa eu trocar de layer. Deixa eu fechar aqui o Spotify. Não. Começa às 2 horas. Ah, começa às 2 horas. Começa às 2 horas, galera. Foi mal. Vamos voltar pro somzinho aqui. Vamos voltar para outra página aqui. Vamos lá. Deixa eu deixar... Deixa eu abrir uma... Deixa eu duplicar aqui e botar na outra apresentação enquanto a gente vai conversando aqui. Eles botaram a live às 2 horas, né? Nossa, velho. É a segunda vez que acontece comigo. Eu ainda falei assim, vou entrar 1 hora. Vou entrar meia horinha antes só. É às 14, né? Pô, foi mal, galera. Foi mal. Passei uma desinformação aqui pra vocês. 2 horas. É que eu fui lá nos... Eu não tava achando... Aí eu fui, de repente, pô, mas... eu não tava achando. Aí eu fui lá assim, vou entrar no canal da Xbox, né? No caso, não foi nem na BR, foi na outra. Colocar já o vídeo pronto lá, deve... notificação, 1h30. Beleza, deve começar 1h30 então. Sou um idiota mesmo, né? Porque depois já entra o Forza Monthly. Beleza. Aí depois eu só preciso achar o link aqui do Forza Monthly aqui. 3 de gameplay. Eu não vou deixar rodando a apresentação de novo, mas eu vou ver se eu deixo aqui pelo menos o Starfield Direct. Que aqui tá na Xbox BR. Deixa eu botar na Xbox mesmo. Vou ver aqui. Deixar aqui na Xbox mesmo. Deixa eu já vou botar aqui, tá, galera? Aguenta aí. Só pra gente deixar rolando aqui. Pô, a Phantom Liberty eu quero ver certinho com mais detalhes ela depois. O Starfield Direct não teve aqui, depois aqui não, né? Então vai aqui mesmo, vai essa apresentação toda aqui. Vamos deixar rolando aqui por enquanto a gente vai... Enquanto a gente vai conversando. Pô, esqueci de fazer a pipoquinha, né? Eu vou ver se eu consigo uma mensagem aqui pra pior... Pô, esqueci de fazer uma pipoquinha também, rapaziada. Pô, agora eu dei mole. Ô, Rabicho, na moral, fiquei hypado demais pra Void, cogitando tirar uma parte das minhas férias na semana do lançamento desse jogo. Mano, eu vou ter que tirar uma férias da vida quando o Starfield for lançado, cara. E esse Fable com cara de Fable, hein? A Playground me impressionou. Cara, te impressionou, me impressionou também. Esse vídeo aqui me deu problema de copyright, essa porcaria aqui. Os caras botaram um trailer com música que tem direito protegido, cara. Porra, isso pra quem faz live é chato demais. Mas vamos lá. Não foi esse. Não foi o Payday 3 lá, não. Foi outro jogo. Confundi aqui, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê? É isso aí, pô, fui baitado. Foi mal, galera. Foi mal aí pela desinformação. Eu acho que pode ser isso também, ô Vladimir. Não é só... A galera tá falando assim, é um reboot da série. Mas, pô, como é que tu rebuta um Forza Motorsport, saca? Tipo, eu acho que talvez seja... nesse ponto pode ser um reboot por marcar alguma coisa nova que os caras vão querer trazer pro jogo e que seja daqui por diante. A ideia de ser um jogo que recebe conteúdo ao invés de todo ano estar fazendo um novo jogo pode ser uma diferença também, né? Pode ser isso que significa que o jogo não tem mais número. Eu vi que muita gente ficou empolgado com esse Ajude também, Mike. Eu vi o Carpenedo, eu vi o próprio Gabriel Wars. Eu vi uma galera assim que curte RPG também, bem empolgada com o jogo. Legal, mano, legal. Tia Dede na live lá, minha gamer tag é algo show, mano, show. Depois eu dou uma olhadinha lá certinho lá. E esse Fable com cara de Fable, a Playground, cara, tipo assim, deixa eu botar aqui já no início aqui, que foi bem no início. A Playground, cara, pra mim, quando eu vi essa parte aqui de game, a captura em game mesmo do jogo, eu falei, cara, a Playground conseguiu. Tipo assim, manter
trazer aquilo que ainda assim lembrasse muito, criar uma identidade, né, que lembrasse muito os Fable, que não fugisse do que a gente conhece, né, daquela atmosfera de Fable, e ao mesmo tempo ainda entregasse um jogo com a capacidade que ela tem de entregar jogos mais realistas. Então, cara, pra mim, ó, filé o que eu vi aqui de Fable, velho. Os caras estão conseguindo. Eu esperava muito, tipo, algo no estilo Hogwarts Legacy, assim, tá ligado? Aquele mundo mais fantasioso assim. E eu acho que vai ser, tipo, até mais, cara. Vai ser até mais pica mesmo. E olha que eu sou um cara que eu me internei naquele jogo, hein? Vamos lá. Quem chegou aqui foi o Profeta. Olha só, temos a presença ilustre do Profeta aqui, ó. Galera, quem não conhece o Profeta, já segue o canal do cara, tá? O cara manja muito de Halo. Ele é, como é que é? Ele é o último romântico de Halo Infinite vivo. Tô brincando, Profeta. Profeta muito da hora, faz um conteúdo muito massa de Halo lá, galera. Então, pô, quem gosta, vai lá, segue o canal do cara, tá aqui. Só clicar no nome dele ali mesmo, ó. Ou digitar Profeta Halo, você vai achar o canal dele. Faz live na Twitch também, né, Profeta? Válvula também que tá aqui, sigam o Válvula na Twitch. Galera, gente boa demais, parceira, faz uma play massa lá. Deixa eu ver aqui, o que eu estava preocupado com o Fable era sobre o motor. Só me vinha na cabeça a EA que pegou o motor gráfico do Battlefield e foi fazer games que não eram FPS, saiu Anthem da vida. Mano, ô Vladimir, sabe o que foi, sabe qual foi o problema do Anthem? Não foi motor, cara. Sabe o que foi o problema do Anthem? Foi que aquele jogo foi feito em 15 meses. Sabia disso? Um desenvolvedor, e o cara tá lá, o cara realmente trabalhou na EA, e ele trabalhou no desenvolvimento de Anthem, e ele comentou, falou, porra, se tem aqui um jogo que foi mal avaliado, que você trabalhou, e tava rolando uma thread, e o cara foi lá, eu até dei RT no meu Twitter lá, e o cara falou, cara, esse jogo aqui tinha um potencial para ser uma coisa muito absurda, a gente queria fazer outro jogo muito maior do que ele, só que a gente construiu aquele jogo em 15 meses. Então o problema do Anthem pra mim não foi o motor. No caso aqui da Playground, eu sei que eles tiveram alguns desafios de ajustar a Forza Tech pro jogo. Mas os caras têm um nível técnico tão foda, cara, que pra mim eu acho que era muito fácil que era conseguir. Tem outra coisa também que vale a pena a gente comentar aqui, que foi até numa entrevista do Rafael Grassetti, que ele falou o seguinte, a Santa Mônica, ela tem um motor próprio, só que ela que tem uma participação muito pequena no God of War, assim, de um modo geral, assim, não é o motor gráfico que define, assim, tipo, as possibilidades em si do que o jogo podia ser entregue. Porque toda a linguagem que eles usavam para programar e desenvolver o jogo era baseada em Maya. Então, às vezes, a linguagem, a arquitetura, tá lá, tu tens um motor gráfico, mas tu consegue fazer um jogo, né, utilizando, né, alguma linguagem assim de que tu tá acostumado para programar e tal, e conseguir resultados absurdos mesmo tendo ali um ponto de partida, né? Eu tô resumindo assim de forma bem simplória, mesmo que tu tenha um motor gráfico, dependendo da linguagem que tu consegue programar atrelada àquela engine ali, tu consegue resultados bem melhores. Então acho que o lance da Forza Tech, acho que não, talvez não seja um problema necessariamente por conta dela já ser comumente utilizada para fazer o Forza, assim. Acho que as possibilidades, dependendo da linguagem, são bem maiores. Ontem, não, E3 da Ubi, fiquei sem internet, ó. Então, se você ficou sem internet e perdeu o que apareceu no show da Ubi, vai no meu canal, assiste o vídeo que eu fiz sobre os melhores momentos da Ubisoft Forward. Se ele for um Pillars of Eternity com gameplay de Skyrim, vai ser perfeito. Aparentemente, eu acho que vai ser isso mesmo. Pelo menos se passa no mesmo universo, né? Eu espero que eu não tome um flagzinho de novo. Anthem em 15 meses, não é impossível, é verdade. Tá lá no meu Twitter. Tá lá no meu Twitter. Os caras fizeram Anthem em 15 meses, mano. Eu também falei assim, não, mentira. Mas o cara falou e foi real. 15 meses. Um jogo feito em 15 meses. Pra te ver como a EA é embaçada. E por que eu queria que a Microsoft comprasse, na verdade, a EA.
Playground e The Coalition são duas empresas com nível técnico absurdo. Concordo com você, mano. Isso aí, pra mim, são os melhores do Xbox junto com a Turn 10. São, né? Pô, os estúdios, a Microsoft tem muito estúdio talentoso ali, cara. A própria Ninja Theory também manda bem pra caramba, velho. Se tu for pegar jogos que ela já fez e mesmo, tipo assim, que a gente tem muito na mente Hellblade 2, pô, mas o próprio Devil May Cry lá, foi o DMC, foi eles que fizeram. E o jogo tem uma gameplay da hora, velho. Eu gosto da gameplay daquele jogo. Eu tenho que jogar o Pillars 2, mas vou deixar isso pra 2024, mais perto do Avowed. Avowed me decepcionou. No primeiro teaser foi lindo, parecia que queria ter um gráfico top. Agora 2003 veio basicamente um cartão de antiga geração. Mano, não é o resultado final do jogo ainda. Vamos esperar chegar realmente o jogo pra gente ter, né? É claro que, tipo assim, também a iluminação era outra era mais escura, né? Isso já foi outra coisa. Mas a Obsidian sabe fazer um bom RPG, mano. Tomara que role uma melhoria gráfica lá até o lançamento final do jogo, mas até que o jogo seja lançado, cara, a gente não pode se precipitar tanto assim. Da mesma forma que impressiona ver alguns gráficos, né, quando eles mostram antes e às vezes dão downgrade, existem casos de que tu mostra o jogo com gráfico um pouco abaixo e depois tu vai entregar o jogo com gráfico um pouco melhor. É só a gente pegar, por exemplo, aquela primeira gameplay de Starfield e comparar com essa que eles mostraram agora. Tá bem superior à que eles mostraram agora, porque tá mais perto de ser lançado, entendeu? Então eu acho que é esperar mais pra frente e ver o que vai ser, e também ver o que vai ser o jogo, a experiência que o jogo vai te entregar. Tudo isso, mano. A indústria é assim, cara. Tem casos das duas partes, de empresa que lança um trailer animal, como por exemplo, ó, Star Wars Outlaws. A Ubisoft que tá fazendo lá a Massive, né? Só que, tipo, a Ubi também mostrou um trailer animal do Watch Dogs e quando lançou o jogo, não era nada daquilo. Assassin's Creed Mirage tem uma cinemática absurda, mas já a gameplay não acompanha o nível gráfico da cinemática que eles mostraram. Tem tudo isso, cara. Da mesma forma, tem jogo como, por exemplo, Starfield, a primeira gameplay que eles mostraram não estava bem estranha. E aí, agora a última que eles mostraram tá totalmente superior em nível de qualidade. Então eu boto essa fé também na Obsidian, os caras são bons, tá? É uma equipe boa. Foi pra mim uma das aquisições mais da hora da Microsoft. E vai dar tudo certo, mano. Confia. Gostei da pegada que a Valve entrou. Ser só uma variante de Skyrim como aparentava antes não me interessava tanto. E deixa eu falar pra vocês, a gente falou do Anthem, né? E tá falando ali do Avowed. Vocês não botam uma fé que provavelmente aquele jogo do Immortals of Avium, que a EA tá mostrando agora, não foi feito em poucos meses também? Nada me tira da cabeça que a EA lançou um jogo, tipo assim, baseado naquele teaser que ela viu do Avowed. Tudo que mostraram domingo foi incrível. Visualmente, achei bem Next Gen. Teve bastante coisa bem Next Gen ali, mano. Mas é aquilo de novo, né? Eu acho que a partir de agora que a gente vai começar a ver os estúdios conseguindo entregar jogos com mais cara de nova geração. É só a partir de agora. Porque eu acho que essa geração aí vai mais o quê? Uns 3, 4 anos, será? Eu acho que vai ser... Eu acho que provavelmente vai ser isso. Eu não sei se ela vai tão à frente não, essa geração aí. Logo mais os caras vão lançar consoles novos e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é que a Obsidian faz ótimos jogos, mas péssimos trailers. The Outer Worlds, por exemplo, ao ver o trailer não dá vontade de jogar, mas o jogo é uma maravilha. Mas o trailer do The Outer Worlds 2 é bem da hora, né? Vamos esperar e torcer isso aí, mano. Vai dar tudo certo, cara. Desculpa, mas já quero jogar Starfield. Eu também, mano. Quem eu preciso matar pra jogar esse jogo? Digam pra mim que eu faço isso.
Ele parece ser simples mesmo. Eu também acho que vai ser. Não vai ser nada complexo, mas eu boto uma fé que vai ser um bom jogo. Putz, mas a EA é tapada. Competir com a Valve pra quem não é nem... Cara, não é nem questão de competir, é de pegar uma ideia e fazer aquilo. A EA é meio doida, cara. É genial, né, aquele trailer, né? Eu gostei demais da ideia da EA competir com a Microsoft em ter um jogo familiar com a Valve. Isso me gera um leque maior de opções de jogos nesse estilo. Concordo. É tipo assim, que eu falo assim, ele tem só uma pegada, tipo assim, veio aquela coisa lá como é? Da conjuração, né? Do efeito de conjuração aparecendo na mão e tal. Mas não necessariamente é um jogo do mesmo estilo, que vão ser jogos diferentes. Mas aquilo dali, não sei se estava no script da EA, não. Qual jogo é esse da EA? É Immortals of Avium. Bota assim, ó. Immortals of AV1. Não é um de número, não. AV1. A EA não consegue bater Forza Horizon 5. Ela tá tentando lá com o Need, mas não dá, né? A EA ainda não conseguiu acertar os novos Need for Speed. Por mais que a galera até tenha gostado desse último que saiu aí um pouco, assim. É totalmente diferente do Aval. Em termos, assim, de proposta de jogo. Mas eu digo aqueles efeitos de conjuração, os caras botaram lá também. E aí, safadona. Ô, Will, assim, ó, que tem um cara que até que é o dono da Very Hard Games, que ele é um cara que ele manja pra caramba de jogo de corrida, ele é fascinado. Ele falou que, tipo assim, ele entende, tipo assim, o Forza Horizon 5 realmente é bem superior. O Forza Motorsport já é mais aquela parada syncade, né? Mas ele disse que como simulador, ele tem uns jogos animais também. Se eu não me engano, o Aceto Corsa é um jogo que ele cita bastante. Se eu não me engano. Mas é muito difícil, tipo assim, dentro das categorias desses jogos, realmente bater o Forza Motorsport e o Forza Horizon. Ô Mike, eu ainda não consegui jogar, cara. Assim, ó, hoje vai ser a última rodada de eventos, né? E vai ser a primeira vez que eu vou conseguir parar depois de um evento, que eu não vou precisar fazer resumo daqui, a não ser que tenha alguma novidade. Pra eu conseguir jogar, cara, o que eu tô a fim de jogar a semana inteira. Eu quero jogar a demo do Lives of P. Eu joguei um pouco, bem pouco. Mas hoje eu vou terminar alguns jogos que eu tô pra terminar já. O Jedi Survivor, o Gollum. E aí eu vou passar pros próximos. Tem muita coisa pra botar em dia, cara. O Alan Wake Remaster também, vou dar uma olhada, ver se já baixou o preço, que eu quero comprar ele. E vamos que vamos. Até Diablo também joguei um pouquinho, mas eu não posso, minha parada assim, eu não posso ficar naquela de tipo assim, de abrir um jogo e ir lá jogar um pouquinho e não me aprofundar em nada. Eu não gosto de fazer isso, nem costumo fazer, então nem costumo não, eu nem faço isso. Então eu vou terminar o que eu já tenho pra terminar e depois eu vou botar em dia tudo que eu preciso, porque tem até a Phantom Liberty ainda pra jogar. Ai, meus amigos. Queria ter mais tempo pros trem todo. Ó, aí, ó, falando no brabo. O Lies of P vai sair pra xCloud também? Pelo que eu lembro, acho que sim, mano. Meu Deus. Sério mesmo? Will dizendo que vai ter The Crew Motorfest e vai lançar 10 dias antes do Forza Motorsport. E dizendo que a comunidade de jogos de corrida não vai pegar The Crew. Que louco. Você gosta de jogo de corrida também, Will? Diesek, o que você acha desse novo
Series S preto, tô pensando em comprar. Você acha que com esse lançamento vem para mostrar que esse S vai ficar assim até o fim da geração? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mano. Os Series vão ficar até o que a geração durar, os Series vão ficar. Mas eu achei muito bonito esse Carbon Black aí. Esse Series S Carbon Black. E ele veio com um HD que era pra ter vindo desde o início, mano. De verdade. Eu entendi que o jogo, o console foi popular justamente pelo baixo valor dele. Mas, pô, HDzinho de 1 TB, porra, faria muita diferença, né? Até agora nada de GTA 6. Todo hype, a Rockstar poderia aproveitar, né? Pois é. O que eu achei bem mal foi aquele vazamento, né, cara? Mas o gurizão lá que foi hack. O gurizão que foi o hack lá que vazou o jogo lá também, porra. Mas é a Rockstar também, né? A Rockstar também dá umas bolas fora também, né? Gosta mais de arcade, simulador me dá sono. Eu também sou mais do arcade também. Eu também gosto de Xbox One, Xbox One. Salve, salve, mano. Salve, salve, Fernando. De onde veio o nome do meu canal? Veio do meu primeiro nome, Diego. E Segue veio de um personagem, do meu personagem favorito do Dota 2, que é o Bloodseeker. Eu só abrevei um E, mas é dessas duas coisas. Diesek. E aí, como é meu username aí que eu usava pra jogar Dota 2, então acabou ficando meu nome. O nome do canal. E o meu apelido. E por que não tem nenhum ainda? E já que o armazenamento era o maior problema e foi resolvido, e só fico com receio de comprar pelo fato das otimizações daqui pra frente. Mano, a Microsoft não vai deixar de lançar jogo pro Series. Isso pode colocar. E nem as empresas de jogos multiplataforma vão deixar de otimizar o jogo pro Series S. Não existe essa opção. Porque eu vou te falar uma coisa, olha só. O Xbox Series S vendeu mais que o Xbox Series X. E as empresas multiplataforma querem que seus jogos vendam. Então não existe a possibilidade delas lançarem um jogo para uma plataforma só para o Xbox Series X, sendo que o volume maior de usuários e de player que podem comprar o jogo dela vai estar no Xbox Series S. Então não tem essa chance de não otimizarem. Quem pode sacanear no máximo é uma Capcom, que ontem eu já vi, parece que foi um erro lá do que aconteceu com o Pragmata. Realmente o jogo vai lançar para Series S, mas lá eles tinham colocado vai lançar para Xbox Series, para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e PC, mas parece que vai sair para Series S. Então eu acho que não tem muito como os caras não otimizarem o jogo para Series S, porque ele já tá tendo uma base instalada ali maior até mesmo que a do Xbox Series X. Pelo que se sabe, né? Não é a fonte oficial, mas é pelo que se sabe, é isso. Então, mano, pode ir sem medo, cara. Pode comprar o Series S e o Carbon Black, que eu acho difícil, né? Não, claro que eu não posso aqui garantir pra ti dar garantia, porque eu não sou dono da Microsoft. Mas eu acho que, tipo, pela lógica, é impossível os caras fazerem isso. Eu não sei, eu acho que não vai rodar melhor. Eu acho que ele vai ter mais espaço. Não é nem por ele rodar melhor, é por ele ter mais espaço. É mais por isso. Mas pode ser que isso influencie mais coisas. Exato, seria muita burrice. Foi um console totalmente aceito, tanto que é alvo de um monte de ataque de gente tentando diminuir o jogo, né? Acho o console muito top. Cara, o meu é um Series S. Eu espero mesmo que ano que vem tudo dê certo aqui pra gente conseguir pegar um Series X aqui pro canal. Papo reto. Salve, profeta! Mano, deixei a cal aqui pra galera seguir o teu canal lá. Deixa o teu canal também aqui nos comentários. Deixa o teu canal aqui nos comentários pra galera conhecer teu canal, pra quem gostar de Halo Infinite. Cara, o Profeta faz um trabalho muito legal.
O cara, inclusive, transmite alguns campeonatos, já vi. O Profeta é gente boa demais, mano. Tô bem, irmão. E você, como é que você tá, velho? Tudo certo contigo? Ainda de ressaquinha do show? Mano, tá frio aqui? Você é louco, cara. Eu só não tô com cobertor aqui fazendo live pra vocês não estranharem. Mas tá frio, mano. Pô, obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui junto. Valeu mesmo, Profeta. Pô, mas tá friozão aqui em Floripa, cara. Que Floripa começa assim, ó. Vou explicar como é que é o clima de Floripa pra vocês. O clima de Floripa, ele é dinâmico. Sabe o clima dinâmico? Você acorda, tá um frio do caramba. Aí vai chegando a tarde, abre o sol. Aí começa a chover com o sol. Aí começa a fazer um puta de um calor. Aí começa a chover e esfriar de novo. Esse é o clima de Floripa. Bota Londres no bolso, meu irmão. E realmente não pense em pegar o Series X pelo fato do Series S já me satisfazer muito bem e não precisar gastar muito. Não, esse é o ponto. Eu peguei o Series S porque era o que eu podia pagar. Na verdade, eu vou terminar de pagar meu Series S agora, esse mês. Vamos ver qual vai ser a próxima compra. Não, a próxima compra vai ser a placa de vídeo. A próxima compra vai ser a placa de vídeo e um processador. Pra eu não ter mais problemas com as transmissões aqui. 3 minutinhos pra começar, rapaziada. É a Cloud City do Star Wars, é tipo isso. Só que sem aquela coisa toda. Quem vem da geração passada, com TVs da época, não sente a necessidade de um Series X. Eu pensei em pegar um Series X, mas quando vi que precisava trocar minhas TVs Full HD por 4K, desisti. Tenho um Series S satisfeito. Então, olha só. A primeira coisa... Eu comprei o Series S antes de comprar uma TV. E eu consegui pegar uma TV da Samsung de entrada, 4K, né? Uma TV de entrada, uma 4K. E eu lembro que eu comprei o videogame antes mesmo de ter uma TV pra jogar, mano. E eu, tipo assim, eu tava sem TV. Tanto normal quanto pra jogar videogame. Sem uma TV até... E aí eu fui lá, comprei o videogame. Ah, mas tu não tens onde jogar? Dane-se, cara. Eu vou comprar o primeiro videogame dele. Aí comprei primeiro o Series S. Não foi o Series S, foi o One S na época. E eu não tava nem... Eu comprei o One S. Não foi o Series S. Series S eu comprei agora ano passado. Eu comprei o One S antes de comprar a TV. Porque a lógica é assim, não, eu vou comprar a TV primeiro, vou assistindo algumas coisinhas aqui e depois eu compro o videogame, né? Eu não, eu comprei o videogame mesmo sem ter onde jogar ele. True da true, rapaziada. Eu fiz isso mesmo. Realmente, esses ataques do Xbox só vão aumentar do ano porque eles não vão aceitar o fato do Xbox lançar tanto exclusivo acessível e praticamente dominar o mercado de jogos. Cara, eu acho que no fim a galera vai acabar se rendendo, sabia? No fim os caras vão se render pra plataforma. Muita gente já tá entendendo melhor o que é o Xbox. E o que ela tá preparando ali pro futuro, o que ela já tá entregando, entendeu? Acho que veremos mais de quais games. Cara, eu não sei dizer. Talvez, assim, talvez a Playground possa aparecer e falar um pouco mais de um pouquinho de Fable, seria legal. A Valve provavelmente pode aparecer. O Forza vai ter o Forza Monthly, o Starfield teve Starfield Direct, então, eles já venderam tão bem o jogo que eu não sei o que mais eles podem falar. Podem falar de Game Pass, talvez, né? Seria legal eles falarem de Game Pass, que foi uma coisa assim... Ali apareceu muita coisa Day One, mas eu acho que pode aparecer qualquer coisa relacionada a isso. Talvez um papo com a Compulsion e com a 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨, já que eles foram eles quem mostraram jogos novos ali, né? Dos estúdios Xbox. Flight Simulator deve aparecer também, para explicar esse Flight Simulator 2024 e também a expansão do Duna, então... Hellblade 2 pode ser também que role, né? Ninja Theory é parceira e eu acho que eles gostam de falar sobre os projetos deles, né?
pra gente ver tantos videodocs que eles já mostraram. Se for montar um PC para rodar padrão, ele gastaria o dobro. E tipo, a maioria joga 1080p, ainda assim, às vezes 1440p, é verdade. Na minha opinião, 4 esse sofrendo a 60 por acima. Pô, a minha, na verdade, é 42, cara. A minha é 42. Até a imagem era bonita no início. Hoje a TV já tá mais ou menos, né? Mas ainda assim, fica legal jogar ali com o Sirius. Salve, salve, Leozão! Aqui pelo menos você lê minhas mensagens. Por que tu mandou mensagem em algum outro lugar, mano? Você mandou mensagem em algum outro lugar, Léo? Você mandou mensagem aonde, mano? Desculpa, eu não vi. Twitter você mandou? Porque no WhatsApp não foi, ô safado. Tô vendo aqui não. Não deixei de responder o cara no WhatsApp, menos mal. No DM no Twitter não foi também, né? Deixa eu ver aqui. Não, DM no Twitter não foi. Galera esperando... Opa, já vai começar, né? Já começou. Tá sem áudio. Tá sem áudio aqui Sem som. Por isso que eu não vi. A galera que tá reclamando aqui, ó. Tá sem som, sem som. Porra, Xbox Brasil. Tá de sacanagem, né, mano? Oh, caramba, deixa eu liberar. Deixa eu duplicar aqui. Vamos lá. Xbox. Tá sem som. Pois é, deixa eu mudar aqui, rapaziada. Porra, Xbox Brasil. Aqui é aquele trailer de recap lá. Galera, queria botar em português, mas... não vai rolar. Já mudei, já mudei. Welcome to the Xbox Games Showcase Extended. My name is Tina Amini, and I'm here to dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Games Showcase. Showcase featured 27 ambitious games, all coming to Xbox. Games like Clockwork Revolution from inXile Entertainment, Fable from Playground Games, and from our partners, Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, and Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. Tô apaixonado. We've got the game director of Avowed from Obsidian Entertainment breaking down the game's trailer. Começou agora. And the game director of Hi-Fi Rush from Tango Gameworks is here to tell us about their newest update. You'll also hear from Sarah Bond, head of the Gaming Ecosystem Organization for Xbox, who will tell us more about a program to bring games from underrepresented developers with unique visions to Xbox and Game Pass. And we may just have a few other fun guests in store for you too, so stay tuned. But first, let's check out the rainy streets and sinister markets of Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Hello everyone. I'm really excited to welcome you to this exclusive Xbox store over Black Market, one of the locations in Dogtown that you are going to be able to explore in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. As you can see, Dogtown welcomes you with an open arms. Too tame? This is Black Market, a location where you as a player, as a mercenary, you can obtain unique cyberware and weapons, things that you cannot find anywhere in this world.
Dogtown is a part of Night Box City, Brasil but foi it de has base. its own very distinct look and vibe. Vai ter It's DLC de outside of the Hi-Fi Rush, vai jurisdiction ter, of NCPD, pelo que eu entendi ali, vai attracting all ter. kinds of Alguma atualização que eccentrics eles vão and dar ali pra dangerous gente. characters. Radical mods, Jim. Never seen anything like that on a non-maelstromer. You mean this? Ain't seen nothing yet. Check this out. Or this here. We have put a lot of work into making the world feel more alive. Small scenes, secrets to find, Easter eggs. Alguém me avisa aí make this quando place feel more se vibrant alguém tiver and more believable. se alguém tiver condições de ver aí também But o a what's Xbox BR, ver se eles já consertaram o áudio, dá um toque aqui pra gente mudar pra lá. Kurt is a leader of Borges militia who rules Dogtown with an iron fist. You've come to the right place. NCPD, gang wars, not in Dogtown. Taxes. Eu acho que vai ter o Shadow Drop da DLC do Hi-Fi Rush hoje. I keep your business safe as long as you abide by my rules. A really nice guy, as you can see. I thought so. The black market also is a place where you can find new illegal weapons Legenda and estão vindo goods. tudo atrasado. They mano. are some of the most powerful items in the Salve, world, salve, Loja. but Tudo are na often paz, meu querido. much Seja more bem-vindo aí à dangerous live com a to gente, use. mano. And use cyberware capacity aqui as system, loucuragens da which Xbox leads you to push your Showcase body to the Extended, limit né, and mano? give you new abilities to deliver more thrilling gameplay experiences, like the air dash or the ability to see the Tá enemies bonito, hein, through the cara? walls, or change your appearance to Eu gosto lose the heat. desse The Borges is the authorities of Desse Dogtown, universo and they are cyberpunk. more dangerous than Quero NCPD. jogo novo. When you Sai as a fora, player safado. commit Acabasse? crimes in Dogtown, Queres o que eu- queres they o- are the guys who are going to chase you. Queres We have o... completely overhauled Queres the o police Fable? system. Eu vou pedir pra eles All his dropar o actions Fable are pra more gente hoje. believable, Segura aí, dynamic, segura aí. and diverse. The team has been working passionately to deliver you more deeper and meaningful experience, and I really cannot wait for you to find É out sempre more aquela coisa, né? O time tá this trabalhando September. See you in Dogtown. profundamente pra entregar a melhor experiência pra vocês. Ah, beleza. Vambora. Aqueles clichês que não pode faltar numa apresentação, né, rapaziada? Phantom Liberty. Cyberpunk. We're not done Diesek talking sim. about CD Projekt Red's next dive into the story between V and Johnny just yet. In fact, we're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Welcome. Olha you. It's só, a que pleasure to Reeves be de here. novo, hein? Likewise. Well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Tá, um novo Dogtown. local em It's Night this City, né, devastated que eles place. It's controlled by a militia. Phantom Liberty But I também que think you adicionou know ao jogo. more about it than I do. So how would you describe it to players? Night City has its own kind of levels to it, and I think Dogtown is kind of going down to a darker place. It's dystopian. Dogtown é mais It has a tension to distópico, é it, mais and underground, né? É um novo This mapa do... undercurrent of do kind of jogo. violence, you know, like, and struggle. É You mais know, violenta. Can I swear? Yeah. Shit's gone down in Dogtown. Oh, I like that tagline. Yeah, and it's just, you know, I mean, hopefully it'll be fun for people to play there. It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly Yes, that that's is Night good. City, Yes, right? Yeah, I'm a little yeah. scared, but in a Yeah. good way. Nota No, it's a good way. I mean, we're all kind of drawn to, we're all Tá diminuindo moths essa nota to the aí, safado, hein? flame, Vai aren't ser we? And there's cancelado, a hein? lot of Abre o olho, não. flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V. So Parceria that certainly muito gives forte, me the mano. confidence. Yeah, Visa survivor. Mandou, né? Mandou, né, Exactly. Léo? Oh, yeah. Pô, Yeah. And Mirage, we just saw a Outlaws, legal tour pra of Dogtown caramba. too, so we got a little bit of that O Frontiers of ambiance, Pandora and também we can muito legal. see what the environment is like. People are getting beat up. It's not Tô good. chamando de It's- Mirage na yeah. zoeira. Comecei It's not the chamando friendliest Mirage na place to be. zoeira. You gotta be prepared for it, truly. Yeah. But in our Mirage. tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous too. Yeah, that guy. No, I'm sorry, I can't say that. My inner Johnny came out. I think that's My good. You know, inner- we know the tone now. Yeah, well, I mean, he's ex-military, military too, ruthless, power hungry, manipulative, and Johnny doesn't like him. I could see that. I mean, Night City in general is the kind of place that breeds that kind of character.
Yeah. Let's take a step back. Let's talk Queria ver about mais sobre o Johnny as a personagem person instead of do this horrible Idris Elba person aí. known as Será que eles vão Colonel falar Kurt pouco Hansen. sobre I ele? don't know about this guy, but people like Johnny, and I think it's interesting because we know him to be opinionated. He's radical. We've seen that in Cyberpunk 2077 in the Man campaign, but as we get to know him, he's got a sensitive side too. He can actually be quite caring. That's what makes it so much fun. He is outspoken. He's a little grumpy, and he has a right to be. He's been used, he's been abused, he's been abandoned, and I think that through that kind of hardness of his outside, Vou ver se Xbox there Brasil is já a voltou, galera. vulnerability Vamos to ver. him. Já And I voltou com think áudio pra botar what's lá. great about it is I get to play that character so many different ways, and so the range of it is cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start Pronto, to agora tem uma understand legendinha, hein, he's galera? a product of his upbringing, Avisa lá que truly, tem uma of his legendinha pra quem surrounding. tava Well, querendo. let's not get carried away. I mean, we can start talking about nature and nurture. I'm sorry, I keep dropping into Johnny, but yeah, Mas I like legenda atrasada, his mano, eu não anger. entendi. I like Deixa eu ver se eu acho his essa aqui, passion. I like what he stands for. He's really just looking for a fair shot, and I love that he's kind of going through music. That there's an artist side to him, and Não dá. you know, I got some great speeches. There's all these moments with Johnny where a tiny little thing, you know, elicits this really fun response. You can flip him off and he double birds you back. Like, I love those kind of moments. Or rock. I think another interesting lens of looking at him as we get into Phantom Liberty is his dynamic with Solomon Reed. So what can you tell me about personagem do Idris Johnny's Elba. relationship with Idris Elba's character? I think Solomon has some things in common with Johnny in the sense tem of algo em comum the com military, Johnny. the sense of being used, abused. You know, it's in the title, right? They're fighting for Galera, tudo liberty. bem pra vocês se eu fizer os You know, comentários ou preferem Solomon's ver só kind pela of trying to legenda? Vocês dão um reclaim toque pra mim, só pra... his porque eu não life, quero atrapalhar a experiência You de know, ninguém. and Johnny's doing the same thing. You know, it's a Cyberpunk legenda tá atrasada, então, 2077, so tipo- it might start off as revenge, and it might end as revenge, but I think sometimes he feels like he's lashing out at the wind, you know? And I think Solomon has been living out in the kind of the desert of his life, right? Kind of hiding and harboring. Yeah. But I think he also has that kind of soft and hard side to him as well. So as somebody who's very familiar with thrillers, because you've starred in a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on. So, and the kind of scavenger hunt of information, the mystery, the double crossing, what is true, mano, que what's pena, Léo. fiction, what can you count on, you can't count on anything. That is really kind of Se amplified. pintar um bagulho muito doido aqui, eu te mando um zap. Well, thank you so much for coming out to another Xbox presentation. You've got a lot of fans out there in the Xbox community, so I Sim. think I can speak for all of us Galera, and say adorou a I really participação dele appreciate aqui you no showing up showcase. here today. Oh, well, thank you. But before It's an I honor close to be things here. out, Yeah. well, before I close things out, I'd love your help here, Keanu. How do you think Johnny would end this interview right now? Well, there's a lot of ways you could do that. But, Tina, pleasure to meet you. Oh, is that how Johnny would do it? Yeah. Oh, thank you, Johnny. Nice to see such you. a pleasure to have you here. I thought you were gonna kick down the camera or something. So No, you see, he's respectful. You know, you're a good egg. Oh, thank you. You too. Yeah. And I'll see you out there again soon. Mas eu acho que... Mas já tá, Léo. Ele já tá... Ele já tá... Ah, esse jogo. Será que vai vir a legenda? Já abri a legendinha, galera, vocês viram? Eu não vi se já botaram a legenda desse jogo. Oh, I'm so sorry for dragging you all into this. Iron Knife, comissão.
Esse jogo é muito engraçado, cara. From makes of Shadow Return series The and world you Battle. think you live in Ó, isso aí é novidade, doesn't não é? exist. It's a pantomime. Theater. And if you get a glimpse Não, mas tá com behind the legenda scene, aqui. Tá ali, pô, tá Stage mostrando ali na live, eu tô vendo ali. you'll discover nothing but darkness. And once perceived, it will swallow you whole. Ó, isso aí é novidade. Ó, apareceu no showcase, eu I'm não in a lembro race de ter visto against esse this jogo no showcase. darkness. A race to locate an ancient ruin, a tower of unspeakable power. I need the best Tá, of the que jogo vai best. ser esse? But they're all dead. So I'll use you. Scoundrels, thieves, cutthroats, the best of the worst. Guitar Hero A Vingança. Oh, come now. Try not to look so glum. You're going to help me save the world. Pô, e esse frio, pois é, irmão, tá maluco? Tô quase pegando o cobertor e botando aqui. The Lamplers League. Tem que ver o que vai ser esse jogo melhor. When it comes to RPG studios, Obsidian Entertainment is among the very Aí, ó, a best. Val de From Mini. Fallout New Vegas and the Outer Worlds to Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian Games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited to have you here. We just saw this big reveal of Avowed, and there's so many little bits of information in there that I want to dig out and pick your brain around. But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. We want this to be a welcoming experience to new players. But if you are a returning fan, there are some recognizable tidbits. For people who have played Pillars 1 or 2, can you tease any more of just those general connections to the universe? And no major spoilers, of course. Yeah. There are a couple returning characters that players might recognize from Deadfire in particular. Players who have played the original games will recognize some of the parts of the world and some of the factions. The Adiran Empire plays pretty heavily into the world of Avowed, so all of that will be familiar to returning players. We do start to see some of that Pillars universe now in the Avowed setting, which is really exciting, and it's looking amazing so far. But can you confirm one thing for me? Are we still in Aora? We're still in Aora, and specifically we're in a region called the Living Lands. So again, returning Pillars fans will recognize the Living Lands as this otherworldly frontier. It's very remote. It's relatively unknown. It's this very dramatic landscape full of all of these different valleys with these unique biomes and creatures, just a really unique visual perspective. And it's a wonderful frontiersy spot that's set for adventure. There's a lot that's undiscovered, and so that's the part of Aora that we're introducing players to in Avowed. And we also see a character talking to us in the trailer. He seems like he might be a companion, because that would be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he's one of the first companions you meet in the game. He's an Aumaua. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai as a character brings a balance of this really battle-hardened perspective. He's seen a lot. He's served as a soldier and a mercenary, but he also has a really unique sense of humor. So he brings a spirit of levity and camaraderie to the party as well. And as he's talking to us, he's also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. But it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. So I'm curious what that means for who we are as the player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2? Or maybe we have some connections to the spirit realm and beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this time, but you do have a unique soul connection to the world that gives you a connection to the Living Lands and to some of the more mysterious forces at work there. The player is also being sent as an envoy of the Adiran Empire, and so they come with both a very mysterious aura, but also a certain sense of political urgency. Kai also mentions a plague. That's another bit of detail that
we get within the trailer. We see a very concerning growth on a lot of the creatures in the world. What can you tell us about this plague? I can't say too much just yet, except that it is a unique soul plague that is devouring the living lands, and part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer, and we see dual-wielding pistols, we see spells, we see swords, we see just a ton of abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were isometric top-down view games, and Avowed is a first-person game. So how did the team approach that same kind of fantasy combat, but in the first person for Avowed? So we wanted to take that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter, a ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you personally. We wanted to take that depth and breadth and translate it into a first-person experience, where you can feel the visceral nature of the attacks, feel the dynamism and the momentum of those attacks as you're executing them, and that means including a range of options like, as you noted, dual-wielding pistols, which is one of my favorites because you don't see that often in fantasy RPGs, but also traditional sword and board, a whole host of magical abilities, a lot of things that'll be both a little bit familiar but hopefully new to players as well. And I've got one more question for you, because I know the audience is going to want to know this one, but just how big is this game? So it's going to be roughly comparable to something like Knights of the Old Republic 2 or The Outer Worlds. It is set up as a series of interconnected open zones that players can explore at their own pace. You can invest in discovering every nook and cranny in the world, discovering every secret, finding every side quest, meeting every character, or you can have a much more focused experience. And it's really up to players and how much time they want to spend in the living lands, but I'm hopeful that they're going to spend a lot of time with us once Avowed releases. Well, count me in as one of those players, because I definitely want to read and hear every line of dialogue, everything everyone has to tell me, and discover every inch of the living lands. Well, thank you again so much for being here, Carrie. This has been so insightful and fun. Esse jogo te dá muitas possibilidades também, tá indo além That was do que a just a galera taste of what you can expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands next year on Xbox, então, PC, Mike, vai ter and uma Game quantidade Pass. bem legal de opção ali pra galera ir montar o personagem e tal. Vai ter muita coisa pra gente fazer no mapa desse jogo. É exato. Ele falou, né, que é algo entre Knights of the Old Republic e o Outer Worlds. 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 사용한 차세대 3인칭 루트 슈터 게임으로 엑스박스 시리즈 X와 S, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC 크로스플레이가 가능하고 프리투 플레이로 즐기실 수 있도록 개발 중입니다. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 1, 2회 생존을 위해 침략자들의 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 가지고 있습니다. 플레이어는 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 스토리를 체험하고 다양한 임무를 혼자서 혹은 협동 플레이로 수행하게 됩니다. 또한 최대 4인 협동 플레이로 거대 보스와의 레이드를 경험할 수 있습니다. 거대 보스별 다양한 팀과 구입 파괴들을 통해 밀도 높은 팀 플레이를 체험하실 수 있습니다. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 병행하고 있습니다. 지금 보시는 화면은 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈 X의 실제 게임 플레이 영상입니다. 언리얼 엔진 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 안정적으로 돌아가도록 열심히 개발 중에 있습니다. 신규 계승자 역시 개발 중에 있는데요. 이 계승자는 물을 이용한 독특한 컨셉의 플레이를 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한 자기장을 이용한 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 있도록 다양한 환경의 신규 웹을 개발하고 있으며 새로운 타입의 보스 레이드를 지속적으로 개발하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중인데요. 캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 꾸미기 아이템을 통해 개성을 마음껏 뽐낼 수 있도록 지원할 예정입니다. 가장 많은 피드백을 받았던 그래플링은 시스템을 완전히 변경하였습니다. 변경된 그래플링은 조작에 따른 회전과 이동 시 가속 감속을 지원하여 조작의 재미를 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 점프 모션, 총기 사운드, UI와 UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다.
마지막으로 여러분께서 가장 기다리실 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 Esse aí não dá pra 연매 fazer 출시를 tradução, 목표로 tá, 하고 galera? 있으며 Tem 그에 que ser na 앞서 legenda mesmo. 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 아이야. 예정입니다. 베타 테스트는 8월 22일부터 8월 28일까지 já vai ter beta agora do dia 22 ao dia 오늘부터 공식 28, hein? 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 É muito Warframe, 플레이어분들의 né? 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. Até teve uma hora que pareceu ser o mesmo jogo, mas não era não. When we were wrapping up Banner Saga, we were really talking about what is it we want to do Banner next. Saga. We earnestly started with the idea of making a game that was hopeful, that it was a triumph for the human spirit. Something that had a lot of replay ability, something that you can really explore for a long time. There are different worlds that we want to explore. Towerborn is that game. Towerborn is a fast-paced action RPG. It's a co-op game. You can play it online. You can play it on a couch with your friends and family. Everybody's moving through the world map together. As the players move out, they start breadcrumbing the storyline that is being told here. From the world map, you go into fun, fast combat. You come out of that with resources and crafting items, and with all their new loot, they can go back to the Belfry. Jogo de Alanzoca. A Alanzoca vai curtir esse jogo is the mesmo. player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. The world itself is a mix of 3D and 2D. We definitely wanted to have that kind of beautiful background that you see in animated movies. Towerborn is all about humanity's last Ó, tá aí outro jogo que a Mini tava afim survival. de... Humanity is clinging tá interessada to aí hope também, ó. and clinging to this tower. O Towerborn. It is your mission to try to hold the forces of darkness at bay, to give humanity a chance at survival. The most important thing about the gameplay is it's just fun. And it kind of just amplified its fun the moment you added another player. All of the players can build their character in a way that's specific to them. It just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo, and then let's see if you can do a follow-up. From a couch co-op perspective, that's just really fun because there's not too many couch co-op games anymore. Legal. I'm hoping Esse jogo eu in vou querer 5 jogar years from também. now, it's in a place that I never even would have thought of. It's a seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, Pode crer, new biomes. We'll be rolling out new gear, new monsters, new Aí, bosses. Lojão, jogão pra nós se Expanding juntar on the pra jogar aí, ó. content in a continuous, organic way, so it just becomes a living world. When we started Stoic, we decided, let's just make games that we feel strongly about and we want to play. We had to find the right relationship with a publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. Perfect Dark eu vou te dar a data, tá, ô Take It Easy? Vou te dar a data do Perfect Dark, 2025. I really believe something unique. Fable, final de 2024. Tá aí, te dei as duas datas. There's that roar again. You gotta protect the pit stop, please. What the hell is that thing? Invaders down. Ai, ai! Olha só quem chegou aqui, ó. Olha só, pô, 2 libras agora mesmo que eu compro a edição de colecionador do Starfield, meu irmão. Tá maluco? Obrigado, Max, pelo donate, amigo. Once in a Blue Moon update coming June 20th. Free to play for anyone who owns Fallout 76. The Blue Moon has risen over the hills of Appalachia, bringing with it a ton of great new content for players. That includes new cryptids like the Blue Devil,
and Ogwa to threaten the progress of the Blue Ridge Caravan Company. Eu vi lá que você fez a compra, safado. Que massa, mano. Mete aquele unboxing nervoso quando chegar aí. E se os caras se enganarem e mandarem 2 naquela maletinha, manda um reloginho pro pai. Pô, parabéns mesmo pela compra, mano, que eu achei animal aquela edição de colecionador ali, cara. Sério mesmo. And gives you a chance to earn cinema-themed rewards. And we're not done yet. Next year, we're taking players to Atlantic City, where they'll gamble on the fates of new factions for the opportunity to win big. A galera tá falando aqui em redirecionador, né? Mas eu até tava falando, mano, não tem a menor chance de eu comprar aquele trem. Não por agora, assim. Porque prioridade aqui, placa de vídeo e o processador novo. Essa é a prioridade aqui minha pra esse ano. What's this? Aí chegou, hein, DLC do Hi-Fi Rush. Não, ô Max, depois da live do showcase, mano, eu falei, não, mano, eu preciso dar esse upgrade no PC, brother. Esse ano é o ano do upgrade. Ano que vem é o ano que a gente gasta com outras coisinhas. Pro canal também. Plus, new. 808 livros, acessórios, chachando. Porra, não deu pra ler tudo. Esse jogo é tão incrível, né, cara? Esse jogo foi uma coisa tão legal que a Tango fez, velho. Dia 5 de julho, updatezinho pra rapaziada. Tá na mão, tá entregue. Tá aí o Shadow Drop de vocês. We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that and more about the update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Exclamation points? They have to be in there. Yeah. It feels It's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the developer direct earlier this year. But making a brand new IP is always a bit of a risk. Your studio's known for kind of scarier games like The Evil Within and Ghostwire Tokyo. Can't deny that. Yeah. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally. And I just thought music and action work so well together. And after I had finished working on The Evil Within 2, it just felt like the right time to try something new. And our studio's always been about just making fun games. It doesn't have to be about a certain genre. We're not about making one specific thing. And fortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking down all the details, all the stuff going into this update. Sure. There's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you finish the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. And by accessing it, you get 2 new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards, and that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure. It was described in the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of the turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, early on, the team was like, how fast can we go? Se o Pablo estiver assistindo ainda, Pablo, você tinha falado que talvez ia comprar pelo redirecionador, né? Takes it up to Você até 200 BPM, but we sort of ease you in there. Você deu o nome do
lugar que você ia upgrade comprar. until it eventually gets so fast Aliás, you just pelo qual gotta você ia sort of fazer think on ali your feet and o naturally redirecionamento. react Você to the pode rhythm and the compartilhar de combat novo of the aqui no game. chat, mano. I personally se love você that there's a estiver lot ainda of assistindo a live. accessibility settings in the game too. It makes it so that you Eu acho can que foi adjust você, the né, que game to your falou. own comfort level. Ah, But this is a post-game challenge. It's meant Tá aí, for ô, when you've Fabião. gotten into the rhythm Obrigado, of the Pablo. game. Obrigado, So mano. I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. But then we have a casual normal mode as well. And then we have, after beating those modes, we can unlock an EX mode, which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Rush launched. It was the Rhythm Tower mode. You mentioned that briefly earlier. That's the one where you face just increasingly difficult combat. So how has that evolved with the power-up, tower-up mode? So the Rhythm Tower mode was kind of like a very curated experience. And while it was very challenging, you can prepare, go in and sort of customize your character, know what you're getting into. And in this mode, we flip it to the almost opposite end. Chai starts off downgraded. We actually remove all your abilities, and you have to earn them back by fighting waves of randomized enemy sets. And after every wave of enemies, you get to choose from a series of power-ups that can gradually increase your stats. But each of these upgrades comes with either bonus or negative modifiers as well to the gameplay, so you can take more risks or less risks depending on which upgrades you pick. And again, those upgrades are randomized each level, so you really kind of have to have an understanding of the systems and not quite master them, but have a good grasp if you want to go in and come out on top. Well, as I mentioned earlier, it was a really packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chunky update. So what else have you got for us? Because I feel like there's more on the table there. Yeah, so by playing in the two modes, you unlock these rewards through these challenges that are connected to these two modes. And in those rewards are things like accessories for Chai and new costumes for Chai 808, and even as well as fan favorite Corsica. We have new modes for the photo mode as well. Things like new filters. We have new poses for the characters. We have stickers that you can place on the photos now. And then there are some extra hidden secrets that we don't want to give away right now, which, as you know from our game, we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then, in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. And there's some really fun-looking stuff in there, so. Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to Showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel and the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Aí, ó. Eu acho que vai vir gratuito. Thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Go anywhere, you can explore in any order you want to. You really can hop in at any moment, play with anybody, can play any part of the game. And any story. And of course, I mean, we're on Xbox Game Pass, you know, the biggest open world RPG on Xbox. And if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, and do things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, Eles falaram que ia ter Fable aqui hoje, né? lore hunting and antiquities, right? There's the dungeons and the trials. Falaram que ia ter Fable aqui And hoje you can, também. of course, always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Yeah, and they're different times. You know, In a we're different almost time, 1,000 yeah. years in the past. Come in by yourself, come in with friends, but don't worry that you're ever not going to have something to do, because there are adventures everywhere you go. Everywhere. We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this Daedric god of knowledge. He's not good, he's not evil,
he is just focused on cataloging the world and collecting everything he possibly can to study. And what you kind of see in the trailer is Mora kind of always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow-green skies. The vast inky sea, the stacks of books. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for Mas é que eu acho que eles everything made out comentaram of no books. início do... I remember looking at that. Acho que ela going, comentou "Oh my God, how sobre are o we gonna Fable do no this? início da How is this going to run?" We always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played, they know these lands. We want them to feel like they're coming home, right? But we have the chance to add a little into the mix. The art team was able to really play with kind of cool, unique monsters. Yeah, we were given some great places to go for new monsters in the zone. We were looking at making a creature that would kind of freeze you in terror as soon as you saw it, and a creature that has a deeper connection to the overall story of the zone. We've also got the Tavani Peninsula, kind of the Morrowind vibe. It's always fun to go back to this part of Tamriel because it's one of the most imaginative and sort of like visually expressive things that has ever been created for an Elder Scrolls world. And then, of course, Necrom City itself. This ancient city that, is rumored to have been built, even before the Tribunal was even established. Right. Being able to play with that and look at that architecture and this ancient city of the dead. And you guys gave us a new class to do. The Arcanist draws their powers from Hermaeus Mora. We really challenged ourselves and the team to make something that didn't feel like anything else that we have built. Everything we've been talking about sounds amazing, but when do we actually get to play it? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks, everyone, for watching us during the showcase and watching us today. Lots of exciting stuff coming for ESO in the future. Dia 20 de junho. See you in Tamriel. Tá aí, dia 20 de junho. Chega o Necrom. E não vem com esses jogos pra cima de mim não, mano. Tá maluco? Finalmente chegando aos consoles. Tá maluco? IBS World News. É bem, na verdade já nem abre. Oh, Exoprimal. ディレクターの平岡です。まずはじめに3月に Xbox 開 é 催 muito しました bonzinha mesmo, né, 第1 cara? 回オープンベータテストに多くのエグゾファイターの皆さんに Xbox é ご muito 参加いただき boazinha ました mesmo. アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております。 Pagar pra ter essa 今後の開 bomba 発 aí に no 活 Game 用させてい Pass. ただきます。ご協力ありがとうございました。さて、カプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうか。その中で発表しましたが、第2回オープンベータテストの開催が決定しました。 Eu sei, tô zoando. 詳しい日程や情報は公式サイトをご覧ください。 É que eu tô meio bolado com a Capcom com essas histórias todas aí que eles andam fazendo. Pô, o Resident Evil 4 Remake vai lançar pra antiga geração do Xbox só pra Play. Street Fighter é a mesma coisa. クリアタイムを競うというモードになっています。ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。
出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆。一網打尽にできました。ミッションは画面上部に表示されている Quando apareceu o dinossauro, todo mundo achou, ah, que é pra fazer では目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。 Esse Prime parece divertido. もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。 Lembro quando apareceu o trailer que ninguém sabia o que era, achou até que era o Dino Crisis. 目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなのですんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。なるほど、スナイパーネオ層が離れた位置に多く出現するのでビジラントに着替えたようですね。フレームネオ層も出現するのでフロストロックで動きを止めて集中攻撃のチャンスも作り出せますね。また一列に並んだ恐竜もブレードで足止めしてから倒す作戦のようです。 Lembro sim, mano. Lembro sim, Valor, do Evolved. 道中では大型恐竜が複数体出現することも。サベージガントレットはエンドコンテンツに相当するモードなので基本的にはミッションの難易度は高く設定されています。モジュールの強化、組み合わせはもちろんチームメンバーのスーツ構成などよーく考えて挑んでみてください。 サベージガントレットをクリアするとこのようにクリアタイムが表示されます。その後自分のクリアタイムがどの程度だったかランクによる評価がされます。次はバリアントスーツを紹介します。バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますがデッドアイアルファバーストファイヤーはショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別にちょっとだけお見せしますね。ゼファーアルファエナジーチャクラン、バラージュアルファロケットホップ、ビジラントアルファマークスマン、ロードブロックアルファフォートレスシールド、村雨アルファフロストグレイブ。 Pois é, né? O que o Xbox tinha que trazer de novo? Já mostraram ontem no evento da Queda. リッチドクターアルファデュアリティビーム、スカイウェーブアルファサンダークラップ、ニンバスアルファダブルバレル、バリアントスーツは発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。エグゾプライマルは発売後の eu tô zero empolgado, eu nem vou tocar nesse jogo pra ser シ honesto. ーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。本日はありがとうございました。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。おはよう。 It's great to see the dedication Olha a from the braba team aí, at hein? Agora Capcom sim. and how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transport to a dystopian future, explore the universe, and conjure Tem 10 minutos magic. ainda, pelas And we minhas get to do this contas. together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that Salve, salve, games pérolas. E aí, represent mano? Seja all of bem-vindo aí, us. irmão. Tudo bem contigo? That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games like A Space for the Unbound, Tem BR que vai Validate, entrar aí no... and HOA. And there are Que many, teve ontem many aqui na more live in the aqui que o works. jogo deles Let's take vai a look at these pro... amazing games coming up pelo next IT, velho. from ID at Xbox's Developer Acceleration Program. Massa. É uma grande responsável.
Eu esperava ver alguma coisa de replaced no showcase, pra ser honesto. Tipo, data e tudo mais. I got a call from my good friend Jörg Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me about this once-in-a-lifetime, out-of-this-world opportunity. So I'm here in Budapest, the capital of Hungary. Jörg, he's around here somewhere. Let's go find him. Jörg! Hey, Paris! It's great to see you. Yeah, great to see you. Thanks for coming to Budapest. Of course. What am I doing here? I'll tell you on the way. We have a boat to catch. A boat? Yep. We don't have a plane? Nope. Come on, Paris. Eu pensei que era o Stallone ali, cara. Eu achei que era o Stallone ali do outro lado ali, pô. Tá maluco? Jörg, what is this place? What kind of aircraft are you storing in here? Ha, dude, it's much cooler than that. All right, Paris, are you ready for this? You know I'm ready for this. All right, let's go. Welcome to the world of Dune. This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? O Paris tem uma moral com a galera do Xbox, né, mano? Acho isso Paris, massa, I would velho. like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning production designer of Dune. It is very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, can you tell me, what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Now, Jörg, how did all this get started? So it goes back to November 2021. Dune had just hit the movie theaters worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an ornithopter into Microsoft Flight Simulator. And me being a lifelong science fiction reader and fan, a big, huge fan of the Frank Herbert books, how could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Xbox showcase. I understand why you brought me here. You guys want to take a look? Because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Let's do it. Look at this. It's a one-on-one real-sized ornithopter. It's amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be plausible, so that's why they were built to look military, rugged, and stealth. Now, here's the most important question. Were they built to fly? Funny you mentioned, because I've been asked that question on a couple of occasions. No, they don't fly. They are heavy. They're 11 tons. So, Jörg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one, given that it weighs 11 tons, that's going to be a little bit harder, specifically because it's not really doing the ornithopter bird flap. It does oscillation of the blades. And we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible. And in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. All right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this will do. Yeah, so what's cool about this, Paris, is that all those buttons are actually realistically hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. And as you notice, it's all analog because in the world of Dune, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, everything's going to be computerized. Like, none of it is. This is a very practical helicopter, almost like from the 1960s. So, Jörg, in the first movie, the Thopter was able to do a lot of cool Esse aí é o moves and conteúdo maneuvers. que You're gonna be o able to Flight reproduce that Simulator in vai Flight Sim? receber, a Oh yeah, expansão. totally. I mean, the Valve. really cool design that you guys came up with is each Mas blade legal is essa- independently controlled. So each blade has its own Esse lift and protótipo thrust. que os caras And that fizeram, means you can go from protótipo real, a assim. really stable hover to a Essas steep naves aí dive de Duna. and back to a glide instantaneously. I would just say thank you that you designed such an awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, Absolutely. I have something for you. Absolutely, I'd love to see. All right, so
The setup for this expansion is that you are a Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here is what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Arkeen. Here's the botanical garden, we have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme locations, like the bow of the cliff, the hole in the rock, the red chasm. You really have to show your pilot skills. And then, towards the end, then there's a secret mission, which I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Super exciting. Hey. It was great to see you again. Barris, thank you for coming. Thank you so much for having me. All right, Jorg, where to next? Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear that. Ô, Pablo, tu consegue botar o link aqui pra gente? Pra eu já aqui no... Por favor, tô te pedindo um monte de coisa hoje, né, mano? Só pra eu já... Não sei se vai começar aqui na sequência, se vai estar aqui no Xbox BR também. Deixa eu procurar aqui, na verdade. Enquanto ele tá alto aqui, eu vou procurar já o Forza Monte pra gente, galera. Valeu, Kratos. Tamo junto, irmão. Aí já vai começar, já tá aqui no canal do Forza. Liza P is a thrilling Souls-like that takes the story of Pinocchio, Vou esperar terminar esses 2 minutos aqui and e sets já it era, against galera. the darkly elegant backdrop of the E a Belle gente Epoque pula pro era. Forza Monte. Finally, we meet. You are awakened by a mysterious voice. Can you hear me? Já achei You must aqui o adapt Forza Monte. yourself and your weapons to face untold horrors, untangle the unfathomable secrets of the city's elites, and choose whether to confront predicaments with the truth or weave lies to overcome them on the journey to find yourself. You are able to create your own weapon through the combination of these blades and handles. Of the hundreds of possible combinations with different respective appearances, performances, attack motions, and patterns. Salve, salve, Each and Diegão, every beleza, blade mano? and handle has its distinctive Pode ir Fable pra na área. Arts. Fable Arts is a special combat skill that can be casted by consuming Fable slots. Fable slots can be charged again through combat. Select your own special skills to vanquish your enemies. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. The Legion arm can exhibit special abilities by consuming the Legion gauge, providing you an eclectic combat experience. So, puppets are all there are? I highly doubt that. You'll have to face all sorts of monsters, puppets only being one of them. You're not quite done yet. Bone-chilling bosses await you. If a boss seems too intimidating, you might want to get help from a specter. In boss matches, you can summon a specter that will assist you in battle. With a bit of help, you will be able to defeat bosses with more ease. The P organ is a system that allows you to upgrade your character. Use quartz to optimize P to your liking. Within the P organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others and sorrow and despair by lying, or you can choose to tell the truth.
Foi uma semana bem maluca a semana passada e tal, para essa semana também. Agora depois desse evento que eu vou conseguir dar uma... Your own path. Galera, continuamos aqui no showcase e vamos pro Forza Monthly aí. O que vocês querem? Meet Liza P on Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Coming to you this E é pra September terminar 19th. agora esse evento aí, eu acho. At the heart of Hellblade is our ambition Hellblade. to sink you into Senua's aí não dá world pra and sair, story. Hellblade. To do this, it's critical that we make it as easy as possible for you to suspend your Pô, mas nada a disbelief. ver os caras One key marcarem o method of Forza achieving this Monthly is desse our use horário, of cara. performance capture. Com o Xbox Showcase Extended. Se eu soubesse, tinha preparado 2 telas para deixar uma pelo menos em tela menor aqui. What I want to achieve on stage is to get the best performance and best storytelling from the actors, and then to get that into the game as faithfully as possible. I want to see what I saw on stage in the game. It's time to find out. Why are they watching? It's time to find. When we were shooting the scene from the Xbox Showcase, it was quite a somber mood on set, because that was one of our moments in the game where it's just Senua and the Furies, and we have an opportunity to connect with the player one-on-one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman. At this point in Senua's journey, she's had her confidence eroded. There's a lot of doubt, and she needs to find within herself a spark of hope, that strength that she has, in order to continue on. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. While this scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture has multiplied to meet our creative ambitions. Eu vou ver se eu on Hellblade faço 2. essa captura aqui também, cara. Mas eu queria ver como é que eu We vou shot the fazer first sem Hellblade in the prejudicar a outra boardroom of our janela old aqui. studio. It was very É que eu MacGyvered tô com medo de together. criar travamentos In the aqui, sabe? new studio, we have a A custom última vez built aconteceu algo mocap space similar, which assim, quando eu has tentei fazer pretty algo much assim. everything we could have dreamed of. We've got projectors, so we can recreate sets on the ground if we need to. We've got loads of props that we have available to us at any time, so we can build sets. I remember coming into to construct a proper rig for this. So we had a platform which could be moved in any number of ways to create that kind of pitch and yaw and roll that you would get on the ocean. And we got our actors up
onto this boat and captured scene with high waves and a storm, and we got incredible data from really, really amazing. The most important part of my role is to make sure that story gets told, and having these wonderful actors we're working with bring their talents to bear on these characters has been such Essa imagem se manter como a capa do jogo vai ser bem bonita. My name's Larry Herb, Xbox's Major Nelson. Welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. Porra, Xbox. Tá absurdo mesmo, ô Pablo? O que eles estão mostrando de diferente ali, mano? Que a gente ainda não sabe. Queria ver, mano. Queria estar vendo também, mas vou ter que esperar esse showcase extend aqui. Tô na esperança de aparecer alguma coisa do Fable. No Brasil teve algodão doce, Solamos. Pode crer, mano. Campanha, gameplay, nossa senhora, we really mano. put a lot of emphasis on empowering creative risk, and then there's so much excitement for what we're going to be able to deliver going into 2024, and even games in 2024. Pô, que ideia genial, ideia, So, né, our dos mission, caras our botarem dois strategy is eventos to bring bacanas the no joy of mesmo games to horário, everybody, velho. no matter where Ideia they de wanna play, jirico, how né? they Nem wanna genial, play, de jirico and I just mesmo. feel, you know, a real responsibility, a real privilege, excitement that we get to be the ones to build Nossa, those cara, games nada that a are going ver to be at isso the aí. center of no matter what we do. Hi, I'm Sebastian, and I'm the community manager for Light Your Frontier. Today, I'll be playing with Kelly, Anita, and Carolina to explore the new multiplayer features Light Your Frontier has to offer. Good morning, good morning, good morning. Today, we should continue building up the base we started yesterday. We'll need more resources, and it'll be faster if we work together to collect them. Can two of you work on that? Yeah, let's go. Go. Hey, that purple mech looks great. Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks pretty good with all the grown crops. Yeah, I know, right? I'm looking forward to making the farm even bigger. I'm gonna work on making our home look a little bit better, and then I'll come down and help you out. Great. I'll see you in a bit then. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. I'll get some stone also then. That should cover a lot of what we need for crafting and building. Once we've finished, let's head back and help with the buildings. Resupply to the rescue! How's it going up there? I think I've got a good idea of what I want things to look like from up here. Nice. Oh, there's so many good choices. All right. Gostei do jogo. But I think that looks good. Can't wait to see it. There are loads of aluminium here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both drill. Let's work together and see what else we can find here. After we bring this back, I'll take a look in some other regions to see what materials they have. I'm done up here, so I'll come join you. Oh, my inventory is getting full from this harvest. I think we should build some like silos or crates to store it all. Yeah, we should probably build a fence around those two as well, so we can protect the harvest. Great idea. Let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Yo, anyone need materials? Because we got a ton of stuff. Yes, please. Oh my gosh. Fantastic. Do you want us to start helping you build? Yes, please, please, please. Oh, on it. What do you think of the layout? Yeah, it looks great to me. Que jogo doido, cara. I'm almost done with the fences here. Hey, everyone. I was going for more materials and I found some ruins over there. Really? Jump in your mechs and come see this. Oh, wow, what is this?
Oh, look at that. This is so cool. That door is huge. Wow. I wonder what's inside, though. Tomorrow we should totally find a way to open this. Let's head back to the base and see what we can do. Lightyear Frontier 2024, hein? Earlier. Mother Crab. Tá aí, ó, os seus likes de caranguejo. E o Kid Big City. Queria o jogo do gatinho? Vamos ter também. Tá achando que é só estreia? Ô Diegão, sabe que eu não sei se vai ter. Se ele tá no Play Anywhere. Tem que dar uma olhada ali, eu deixo lá na aba comunidade lá. Vou dar uma olhada nisso, mano, me informar sobre isso. Welcome. Eu deixo aqui na aba comunidade aqui do canal. Every year in our showcase, there's one game that kind of pops for me, something I'm very interested in. This year, we got to announce 33 Immortals from Thunder Lotus. And I'm here now with Stefan and Will to walk through a demo of the game, which I've never played before. First time. We have 33 people online, incredibly excited about this. So we're going to jump in? All right, let's jump in and start playing. 33 Immortals is a co-op action roguelike for 33 players. You play a damned soul who must rebel against God's final judgment. So there are 3 of us here today on stage, 3 upstairs, and 27 people joining us from Montreal in the studio. Hi, everyone. And we are ready. That's us. Everybody's spawning in. That's us. This is 33-player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game. Yeah. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant number where we can all play on the screen. Yeah. We stay together on the screen, so 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. And this poem has 3 sections: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, oh, let's do 33 Immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah, it's just such an awesome point. It's a challenge. Acho que à medida que for saindo gente do servidor, vai entrando gente no jogo, entendeu? So, no two não é runs possível, are como é que same. junta 33 We're actually pessoas pra spinning in jogar? a different position, No Dota já dá different trabalho situation. We juntar are the 10, cemetery. velho. If you hold the Tipo assim, left 5 de trigger, cada lado. the world map is going to show up. And we can see that we are 33 right now, actually, in Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Boa tarde, Átila. Tudo bem, And mano? we are Seja located at bem-vindo aí ao canal, the velho. southwest of Inferno. Yeah. And so the closest torture chambers is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Let's go. Okay, let's continue down south towards the first torture chambers. This one, I have a good feeling for it. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Oh, thank you. This is Max LL, who's actually done the music on all of our games. And you're in Montreal? We are in Montreal, yes. Close to one of our XGS studios in Compulsion. Yes. It's also in Showcase. Yes. I love the community of game creators in Montreal. Absolutely. It's always important to be well surrounded and all that. So we didn't talk about your first game, Spiritfarer. Yeah. I thought it was fantastic. Thank you. Yeah. It was great.
Now, as you can see, this is not Spirit Fair. Compra 33 controles. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint, having such, Aqui no Brasil, I would say they're stylized games, but outside of that, very different games. We're not worried about, genre. Our goal is really to just try and make unique, immersive, creative experiences that players love and that they want to play for. Awesome, I love that. Yeah. This guy is getting out of my comfort zone sometimes. Okay. All right. What do we do? So we have completed a torture chamber, so we have achieved a first step in... I got left behind. That's what you're saying. Defying God, yeah. Oh, they're back on us. Whoa. Well, we gotta face the wrath of God. Careful. Oh, no. Dash. Run away. Oh, I can't. I have like 0 health. New torture. No, I gotta get out of here. Where are you? Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay, these range... God is getting mas parece louco mesmo, velho. Eu curti, velho, esse jogo aí. We're getting hammered right now. Okay. Come on. Okay, here's a guy. Can you revive me? Revive me. Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. Okay. Oh. Thank you. Oh, no. Deve ser, mas eu acho que esse vai ser a moral do jogo, mano. 33 cabeças jogando isso daí, tá maluco? The wrath of God. Okay, I'm ahead of it. Okay, so we unlock the Ascension battle. So that's the last battle. Here, can we get this? Can people jump in my heels? Macau com tanta gente assim, ó, tá maluco. I tried to do the heal. Don't mind me, the wandering soul. Save me, please. I'm like a zombie. Maybe someone... Did I mention I'd never played before? Lorde, imagina chamar 33 manezinho pra jogar esse jogo. Okay, hopefully the team can carry us. We are not alone. There's a lot of enemies in this seu small boca mole, space. tá tolo, tá bom, tá Let's try maluco. to not move. Okay. Don't move, and hopefully someone is going to be able to revive you. Okay, good. Oh, I'm in. I'm up. I'm in. Pô, não tá vendo não, ô seu nó cego? Okay, I'm back. Yeah, thank you. Eu conheço 33 pessoas. So this is the last step. Eu também acho It's que não. my last. Tirando a minha família, né? Talvez, né? Okay. Yeah. We did it? Yeah, we did it. Yeah. Well, yeah, we did it. Yeah. Yeah. So now we've ascended. Yeah. That was first chapter of first book. Is that how I should think about it? Yeah. It's the first world, so it's Inferno. Yeah. Each region has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. Mas é aquela, né? Eu acho que vai até 33, né? That's what Mas a this gente is. nunca vai conseguir Since jogar we've com 33, velho. basically come through unscathed so far, this should be easy. Tinha um com a boca mole mesmo. Tinha, né? Tu viu, né? Acho que o cara lá tomou uns You goró saved us antes from having to de kill the final boss. falar do jogo, cara. Aquilo lá foi That's muito a bit of a bizarro. tease. Ah, I like Foi it. o cara I like do it. Well, best of luck como é que é? to O you Decree and the Motofest, team não and foi? everything that's going on. Can't Diretor wait for lá this do game jogo, to come sei lá. out. I won't ask for the date Cara, because I know tava that's mais louco unfair. que o Batman lá de But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thanks for watching Showcase Extended. I love these opportunities to show more about everything that you saw in the showcase itself. Thanks to everybody that supported us, and have a great week. Thanks, everybody. Ih, cadê meu feio? Tá bom, vamos lá pro Forza Monthly então. Eu tinha salvado aqui. Vamos pegar aqui um finalzinho do Forza Monthly, né? Se já não acabou também. Leveling your car up and unlocking new parts. And every car is kind of like a character or a hero in the game now. This really is a new and super fun and rewarding gameplay loop. And I do want to reiterate, we have an incredibly accurate simulation underneath the hood. And of course, you can play this on wheel and gamepad and all feels great. The cars have never felt more accurate. It's a truly deep simulation. But there's this new game layer on top of it, which is about pushing you to your limits and pushing you to find the limits of the car. That's the new car mastery system. Vou tentar pegar aqui um pouquinho do início aqui pra quem não viu. Vou botar um pouquinho no início, tá, galera? Não vou assistir até o final. Hybrid power. The legendary Corvette
has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Vou dar uma olhada aqui de novo para quem perdeu o evento. A gente já vai pro... Ó, tá bonita, né? Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. Não, vamos deixar aqui rolando. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Ah, não, vou ficar aqui, tem a minha aqui. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Calma aí que deu um BO aqui, calma aí. Ele vai botar nessa outra tela, mas não vai botar porque ela é menor e vai ficar fora do enquadramento ali. That was your best lap yet. This is my timeline. Welcome to this very special edition of Forza Monthly, live from the Peterson Automotive Museum here in Los Angeles. This has already been an incredibly exciting week for the Forza team, but we are just getting started. I'm joined by Chris Sasaki, the creative director for Forza Motorsport. He's here to bring you some brand new and highly anticipated Forza Motorsport details throughout the whole show. First of all, Chris, hello, welcome to the Peterson. It is incredible here, isn't it? This place is incredible. Like, I actually just want to just keep walking around and just walk off this actual whole thing and cancel Forza Monthly and just spend time here. Some time alone here in the vault because this vault is massive too. It is. It's super cool. Yeah. So yeah, it's super cool and wonderful to be here and finally, actually, for the first time, be in person with each other. That's super cool. I know. I mean, I've been hosting this for 3 years now, and in that time, I think I've interviewed you a lot. Yeah. And I've still not met you in person until today. So this is super cool. Absolutely. And yeah, so we got to finally reveal the release date for our players at the Xbox Showcase, so that was really cool. And I really just wanted to welcome our players to the new era of Forza Motorsport. And for the team back at the studio and for all of our fans, this is the moment that I know everyone's been waiting for, and just buzzing with excitement to finally be able to talk about some of these game details. And it's amazing to be able to do that here at the Peterson. Absolutely. I mean, what better venue? Bora. The Peterson is one of the most impressive car museums in the world, and we are fortunate enough to be in their storied vault, surrounded by an incredible collection of cars that have left their mark in the automotive world, enough to make, I think, any car fan drool. Not to mention these two mystery vehicles behind us, but we'll get to that later on. First, let's take a look at the schedule because we've got a really, really good show lined up for you today. Of course we have. In just a few minutes, Chris Sasaki will be giving us a full gameplay walkthrough of the new Forza Motorsport Career Mode Builders Cup. Then we'll send you over to Playground Games for a sneak preview of the next Forza Horizon 5 update, which features the return of Donut Media. And after that, community race organizer Racing Haven shares their off-season plans with AliTac in our community spotlight. And then Chris has more Forza Motorsport news for you, including that mystery reveal I mentioned earlier. So do stick around until the end of the show. Now, before we get started, there's one more thing I need to mention, and that is about this RC model car right here in front of me, because New Bright has partnered with Turn 10 Studios to bring you RC vehicles inspired by Forza Horizon and Forza Motorsport Racing series. This particular RC vehicle is modeled after the Cadillac V-Series.R,
which is one of the cover cars for Forza Motorsport. So while you won't be able to get behind the wheel of the stunning 2023 #1 Cadillac Racing V-Series.R until the game releases on October 10th, tava rolando um evento agora, meu querido. Terminou, e aí agora a gente tá vendo... giveaway in the Twitch chat for a chance to win. And then stay tuned for the drawing at the end of the show, where we'll be selecting at random one lucky Twitch viewer to take it home. So good luck. Enter !giveaway in chat. Now, let me breathe. There's a lot there. Now, Chris, we know the Forza community has been eager to know more, of course, about the single-player career mode experience in Forza Motorsport. And as promised, you do have something very special for us today. Yeah, the team has been incredibly hard at work reimagining motorsport. We're finally releasing all these details, and we're super excited to show you the heart of the new game through our single-player career mode, the Builders Cup. We built an incredibly accurate simulation and built a new core loop around celebrating this deep simulation through the car mastery system and through competition. So for the career, we've taken elements from things like Forza Motorsport 3 and 4 and genre blended it with RPG progression. And there's a mountain of new here, and we're all about to get a look at this new era of motorsport. Excellent. We are actually going to show you the demo now, but don't go anywhere afterwards because Chris and I will be back immediately after the video to discuss everything related to the Builders Cup in much more detail. Enjoy. Hey everyone, I'm Chris Sasaki, Creative Director of Forza Motorsport, and I'm joined by Tyler Hennessy, talented developer on our team who'll be driving the demo today for us. Everything you see today is production code running on an Xbox Series X, and all of the gameplay you'll see is at 4K 60 with true Gen 9 graphics. Forza as a franchise has always been about falling in love with cars. Forza Motorsport has been doing that through the thrill and intensity of competition. Today, you'll get to see our bold new take on falling in love with cars that's comprised of three major themes. First theme is about getting to know a car, finding its limits, and building that level of car mastery. The second is about taking that car and building it into that track dominator that you've always wanted. And finally, it's about taking that car, competing with it, and winning with it on the track. That is the new Forza Motorsport loop. Level, build, dominate. And there's no better way to check out this new level, build, dominate loop than in our all-new career mode, the Builders Cup. The Builders Cup has a new rhythm of racing that includes an open practice, a new challenge of the grid system, and of course, a featured race. Now you'll be seeing all of that today, as well as our car progression systems, and of course, our car building. So let's dive in. So this is the Builders Cup. This career mode is always fresh and surprising. New cars are revealed and released by manufacturers all the time. We wanted our career mode to reflect this ever-changing landscape of cars. And you can see here, there's a bunch of new icons on some of these racing series. So for the first time in Forza Motorsport, new cars and tracks will be released directly into this career. The Builders Cup will shift, change, and evolve with all of this new content. Behind each of these cool posters is a racing series, where you'll get to take a single car and level it, build it, and dominate your way to victory. The cars in each series have exciting automotive stories that we want you to experience, and is your gateway to find cars to fall in love with. This is the Build for Sports series. It's made up of modern sports car masterpieces like the new Supra, as you can see, the Porsche Cayman GTS, or the new Nissan Z. And today we're going to be jumping in with the new Z for our look at the Builders Cup. Now, each of these series has a cool intro that highlights their automotive story and might just give you that reason to pick one and maybe fall in love with it. So let's check it out. Every year, manufacturers set out to build a car of the moment that defines who they are. Cars that are nimble, well-engineered, with a futuristic design aesthetic. Not exclusive automotive fantasies, desirable, attainable. Each offering a welcome invitation for a motivated, hard-driving enthusiast to get in, buckle up, and then define who they are at the absolute limit on the racetrack.
So the Builders Cup has a new rhythm of racing. And every event in the Builders Cup features an open practice session. An open practice is where you put the work in to find the limits of your car. And it's never been more fun, engaging, or rewarding to just drive your car and push it to its limits. Não, já foi, Lorde, já foi. Já encerrou o showcase, eu mudei aqui pro Forza Monte para assistir só uns minutinhos que eu vou ter que sair também. Em 10 minutos eu vou ter que sair. At the limit. We've created a bunch of new systems that help you find that limit, build that relationship, and reward you for it. I'm going to let Tyler drive for a little bit here so you can kind of see the 4K 60 visuals and all of our remastered audio. Tá bonito. Ah, tá, mano. Foi mal. What you're seeing here is our new car mastery system. Each corner is now a moment-to-moment objective where you get to see how fast you are through them, how close you are to the limit with your car. Each time you go through a given corner, it will compare you against your best time through it, and that helps you master your car. This also gives car XP, and you can see that in the top right here. Your car is now gaining XP corner by corner and leveling up in real time. You're getting faster, you're understanding the car's limits, and your car is leveling up and growing with you. Your relationship with your car Valeu, Mini, is até a forged próxima. at Eu também speed. já vou sair já daqui uns minutinhos, 7 minutinhos, This já is the tô core tendo of que our sair car fora. progression, and it's now the Só heartbeat of terminar our de ver game. mais algumas coisinhas And I aqui like to desse think of it as Forza a aqui. RPG. E galera, vou falar, ó, ali é o seguinte, eles vão estar sorteando aquele carro lá que eles mostraram no início do vídeo aqui. Então quem quiser, depois que eu fechar a live aqui também pra tentar concorrer ao sorteio ali, já pula direto, eu já pulo agora também. So Tyler's going to pull off on the side of the road here, and we're going to take a look at our time of day and weather settings. Eu vou deixar meu arroba lá pros caras. These dynamics challenge you to master your car, hour by hour, Cara, dry tá or wet. bonito, velho. This makes open practice essa that pista, much more velho. valuable to get you ready to take on the competition during the race. So let's end practice and move into the next speed into the Builders Cup, which is Challenge the Grid. This is all new, and I'm really excited about this. Challenge the Grid is all about dialing in the racing challenge that you want, and it's never been more fun or engaging. All of the challenge options are here at your fingertips, and they all affect your payout. So you can actually choose where you want to begin or start the race, and you can also change up the AI difficulty, racing rules, and damage settings if you like, and all of that can change your payout. Challenge the Grid lets you choose the exact risk-reward balance that you want in the race. So let's jump into the featured race. Looks like we're starting mid-pack here. So you've gotten to know the car track combo in open practice. You feel good about the gameplay balance that you've dialed in with Challenge the Grid. And now it's time to battle it out on the track with the rest of the field to see who comes out on top. So you're seeing here is a field of drivatars populated with your friends, their cars, and their liveries. All of this is constantly updating with their latest creations and customizations. So even when you're racing in Builders Cup, you're connected to your friends. Racing has never been better with our overhauled physics and AI. The AI drivatar technology has big advancements. Our new machine learning powered AI is as fast as the fastest real drivers without any cheats or hacks to keep them competitive. Galera, é o seguinte, eu vou ter que sair, Without galera. these cheats, the racing has never been so Tá, immersive. desculpa aí não poder You can trust estar that anytime you're assistindo pulling a them in live the com straight, vocês aqui you're até o actually final. outdriving them. Tá? Quero agradecer a presença de todo mundo que coloquei pra ver o physics que o have Xbox big Extend, advancements as Lordão, We have an Matheus, entirely Mini, new tire Pablo, model valeu mesmo, that features a Nitro Boy, 48x Will, jump in fidelity. Diegão, also rebuilt the Anderson, enfim, suspension, todo mundo, Atila, weight, todo mundo and que aero colou aqui modeling. na live de hoje, obrigado The demais, galera. simulation Só que eu has vou ter que never sair been fora more mesmo. accurate
And the cars Beleza? feel incredible to Pelo menos a track. gente conseguiu assistir todo o Extend, né? Que era a ideia da You live can de see some of hoje. the tight racing here is all thanks to all Mas of the new deixa o AI Forza Moto improvements. vai ter que ficar pra eu conseguir assistir mais à noite. Beleza? Então, turma, até amanhã então. Amanhã vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça aí de deixar o likezão aí na live, nos vídeos também. Quem não assistiu o resumo da Ubisoft Forward lá, vai lá que tá aqui no canal, tá muito bacana também. Eu trouxe um apanhado geral de tudo que rolou lá. Na verdade, eu acho que eu falei de tudo mesmo que apareceu no evento, praticamente. Beleza? Então até o próximo. Valeu, tamo junto.